Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Mais um podcast, né, Deni? Mais um, Sejam chegamos até muito aqui. bem-vindos. Desta vez a gente está com um convidado Verdade, mais que especial. verdade. Uma pessoa que, além de tudo, um grande amigo, né? Uma pessoa que nos inspira. E faz um tempo que a gente está Tempo. negociando, né, Cauã, para Exatamente. E tentar trazer ele aqui, né? falando nisso, eu acho Hum, que eu o conheço há quase 2 décadas já É de mesmo? igreja. Olha, rapaz. Mas eu achei que nem você tinha 2 décadas. Tô fazendo agora. Com esses cabelos novos aí. Exatamente. É, Bispo Nino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. Feliz por estar aqui com Um vocês. prazer estar recebendo o senhor aqui. Amém. E fazendo as apresentações, Bispo Nino, ele tem bacharel em teologia pela Unicesumar, tecnólogo em gestão de qualidade pela Tupi Sociesc em Santa Catarina. Excelente. É casado há 20 anos com a Bispa Paula, pai de 3 filhos, Cauã, Lavinha e Pedro. É pastor sênior da Igreja Evangélica Templo das Águias em Curitiba, no Paraná, onde exerce seu ministério há 14 anos, além de atuar como coordenador de igrejas em Curitiba e região metropolitana. Também é reconhecido pela sua atuação, pela formação, né, de líderes, é especialista em liderança cristã, promovendo cursos, treinamentos, conferências voltadas ao desenvolvimento ministerial. Com uma liderança marcada pelo ensino bíblico, visão estratégica e compromisso com o reino de Deus, tem dedicado a sua vida à expansão da igreja e à capacitação de homens e mulheres para o serviço cristão. Seja muito bem-vindo. Gratidão. seja um tempo maravilhoso na sua vida, que eu sei que na nossa vai Certamente ser, será. né, Cauã? Cara, o legal de nós termos um podcast, não estarmos. Não temos que prestar conta a ninguém, é que a gente traz pessoas que a gente gosta, não Exatamente. é? Quem a gente não gosta, se você não veio aqui ainda, porque quem sabe a gente não gosta de você, né? Ainda, pelo menos. Ainda, quem sabe. Tem chances, né? É isso aí. Isso, mas a gente já quer começar a chegar chegando. Quero falar hoje, começar falando um pouco aí sobre o evangelho pregado na internet, né? Hoje a gente vê aí muitos influenciadores, né, falando de Deus. Qual o perigo de transformar o evangelho em entretenimento? Para mim, Deni, o evangelho já está em boa parte como entretenimento. O perigo disso tudo é que, por exemplo, as igrejas de menor tamanho, que também são igrejas, né, na multiforme graça de Deus, que Deus constituiu, talvez não tenham tanto potencial, não tenham tanto poder de aquisição para poder também ser voz na internet. E fato é que hoje, se as igrejas não tiver voz na internet, elas ficam obsoletas. Né? É um termo até chulo de se usar, não sei se eu posso estar usando dessa maneira. Mas o perigo é que muitas pessoas estão muitas vezes deixando o mandamento de Jesus, que para mim é um mandamento. Né? O salmista vai dizer em Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Né? Jesus ele esteve no templo, ainda que seus maiores milagres foram nas casas, mas muitas pessoas estão deixando muitas vezes de cultuar a Deus para estar buscando a Deus somente no seu dia a dia em casa, através de vídeos, através de reels. E isso não sustenta, né? O que sustenta é a comunhão, até porque a Santa Ceia, a gente vê que quando Paulo vai falar em 1 Coríntios, ali 11, a partir do versículo 23, ele diz que a igreja precisa estar reunida, porque a ceia ela traz a representação da comunhão. E como ter comunhão do corpo se cada um está em sua casa, né? Não bate. Então, um dos grandes perigos é esse, né? De algumas igrejas estar perdendo força, outros estão ganhando muita força porque tem muito recurso. Outro perigo é de deixar de lado a comunhão, que é um também dos mandamentos da igreja primitiva, Atos 2:42, que eles se reuniam nas casas, a partir do pão, nas orações, na comunhão dos apóstolos. Então, quando deixa de se cumprir esses princípios, a gente deixa de cumprir as escrituras. Então, esse é um grande perigo. E assim, a internet é livre, né? Para quem quer e acessar o que quer. E a gente percebe também que muitas vezes as pessoas estão ouvindo alguém que ele não sabe, né? Qual que é a raiz daquela pessoa, né? E quem que é aquela pessoa. Então, às vezes o cara, eu acredito que a Bíblia quando fala que o profeta não tem honra na sua casa, Uhum. tem um pouco a ver com isso, assim, né? Porque às vezes o cara, né, caminha com a gente, ele vê que a gente é um ser humano que tem falhas, né? Sim. Como qualquer ser humano.
E aí ele vê aquele cara na internet, ele acha que é um cara perfeito, que não tem problemas. Uma que boa oratória. É, uma boa oratória, o cara acaba. E aí o cara acaba desmerecendo ou deixando de lado a liderança próxima a ele ali, na igreja, ou próxima a ele, e indo seguir, digamos assim, Uhum. esses caras da internet. Então eu vejo isso um perigo muito grande, né? Esse acesso muito fácil, assim, Uhum. né? Eu vejo assim que a internet ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ela leva, né? Ela expande Uhum. o evangelho como nunca se viu e aonde nunca se chegou, mas tem muita gente fazendo muita coisa ruim, né? Uhum. Muita coisa ruim. Então a gente tem que. E assim, eu vejo hoje, Cauã, assim, o parâmetro que a galera tem de religião, eu digo quem não faz parte do meio, essas mega igrejas que estão na internet, que estão na televisão e que não nos representam. Eu acho que as maiores, infelizmente, que estão hoje, não nos representam. E às vezes o Uhum. cara, né, aquele slogan, principalmente a gente que é do meio da cultura de rua, né? Os caras falam, pastor ladrão, Uhum. né? Todo pastor é ladrão, não sei o quê. Exploradores da fé. Mas é bem isso que eu acabei de falar. O cara nunca ele se deixou ser Uhum. cuidado por um pastor. Uhum. Ele nunca caminhou com um pastor, né? Uhum. Então ele tem aquela imagem da TV, imagem da internet. Ele Então, só come aquilo que ele vê na internet, né? Tem contato só com a religião, né? exatamente. É complicado, na verdade, a gente mensurar uma métrica, né, para a igreja, para ser pastor. Até um tempo atrás estava no Congresso algo para ser aprovado nesse sentido, né, para que para ser pastor tivesse teologia. Do contrário, não Sim. poderia sê-lo. Mas hoje a gente vê muitos pastores que não têm teologia, mas são muito mais pastores do que os que têm, né? E parece que o Brasil tem uma unção, né, pastor, de plantar igrejas. Sim. E se parar para pensar, quase todo mundo que nos assiste conhece algum lugar que tem uma igreja do lado da outra, uma igreja à frente da outra. Fora do Brasil não existe isso. Às vezes em um único prédio funciona mais de uma igreja. Sim. Eles dividem a igreja. A estrutura, enfim. Eu acho que como que a gente poderia... Tem como a gente mensurar, colocar uma métrica, pastor, para que a gente pudesse evitar esse tipo de bagunça, né, que a gente tem visto por aí hoje, porque a informação hoje corre milhão, né? Tá toda Uhum. hora, Uhum. ela é frenética, né? Sempre tá surgindo algo novo, até mesmo religiões novas, igrejas novas. Hoje você nunca sabe. Hoje, inclusive, eu até tenho, às vezes, receio de dizer que eu sou pentecostal. Uhum. Não porque eu tenho vergonha de ser pentecostal, Uhum. mas pelo que se entende hoje Sim. sobre pentecostal, né? Entendo o que você está falando, porque muitas igrejas, né, literalmente pegaram uma onda pentecostal e, de certa forma, misturaram com algumas coisas do qual Deus não faz parte, né? Então, tem igreja que eles chamam, né, que é mais um centro do que uma própria igreja, né? Então, não tem como mensurar isso hoje. Acredito que só através de oração mesmo, deixar Deus fazer e o dia que Deus quiser, Deus manda fogo, né? Então, porque no demais está cada vez mais, hoje as igrejas literalmente e infelizmente concorrem. Você vê que às vezes o pastor está lá, às vezes 15 anos cuidando do rebanho, de repente surge uma mega igreja do lado, onde o pastor investia. Eu conheço pastores no Brasil que ele não abre igreja com menos de 1 milhão. Pra você ter uma ideia, ele não abre igreja. Então, quando abre-se uma igreja dessa, com uma boa estrutura, um bom telão, um lugar onde que a pessoa possa deixar o carro dela de maneira bem tranquila, tem conforto, com ar-condicionado, boas cadeiras, boa iluminação. Tem igrejas que tem cappuccino no final do culto. Opa. Tem igreja maravilhoso, Fala pra mas nós qual é, pra gente ir lá. mas vai colocar na cabeça do membro que ele tem que ser fiel aonde o Senhor mandou ele. Hoje não, ele sente ao sentir de Deus, né? E Deus não tem parte com o sentimento, né? A Bíblia fala bem assim que Deus é maior que o nosso coração, que o nosso coração é enganoso. O nosso coração se engana. Eu senti de Deus ir pra lá, mas você ir pra Nova York, você ir pra Flórida, você vai sentir de Deus e voltar a morar lá. Então, certeza. porque o lugar é bom. Eu sinto isso. Gramado. Gramado. Tava falando antes aqui, né? Então, eu quando fui pra Fortaleza, que eu pisei em Jericoacoara, eu senti de Deus que eu tinha que congregar lá, abrir uma igreja, porque eu amei aquele lugar. Então, o coração do homem é muito enganoso.
Então a gente precisa não deixar se levar pelo nosso coração, mas literalmente saber qual é a vontade de Deus. Só que o povo hoje não sabe da vontade de Deus. Tudo ele acredita, aquilo que é favorável para ele é a vontade de Deus. Na verdade, nem sempre é. Isso é um grande perigo, né? Então não tem como mensurar. E hoje o que acontece é uma grande imigração de pessoas de uma igreja para outra. Hoje não se pode falar nada. E às vezes não é nem questão de falar nada, a questão é aquilo que eu falei, um conforto maior. E literalmente o ser humano nessa era ele busca por conforto, né? Ele quer conforto em todos os departamentos e na igreja não é diferente. Então aquele pastor que ficou a vida inteira lá, que já é um senhorzinho lá, talvez está perdendo a sua igreja. E isso é um grande perigo. Daí tá o que acontecendo? Cada vez mais igreja e entra a concorrência entre as igrejas, né? É um perigo muito grande. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. E a gente vê, assim, que perde-se muito tempo também com coisa que não faz... Não é que não faz sentido, mas acho que não vai mudar nada, cara. Que é, sabe, tipo... Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Uhum. O pós, o pré, meso, tribulacionista. Uhum. Cara, eu acho que os caras... Pra lá, parabiano. Os caras, você entende? Aí o cara prega uma coisa, vai lá um outro pastor que parece que quer virar o martelo, né? Que o martelo você tem o lado que você prega e tem o lado que você desprega, né? Uhum. O cara quer despregar, o cara vai lá e quer... Cara, eu acho que perde-se muito tempo com isso, né? Muito tempo. E pessoas Então, estão morrendo. Então você acha que existe uma diferença em ser conhecido por Deus e ser conhecido na internet? Com certeza. Para mim, ser conhecido por Deus é Mateus 6,6, né? Quando orardes, entre no vosso aposento e ora o Pai que te vem em secreto. Então, para mim, isso basta, né? Aonde ninguém me vê. Como você falou, né? Hoje as pessoas buscam muito pelo pastor na internet. Não sabe da vida pessoal. A minha vida é livre aberto. Tenho célula faz 11 anos na minha casa. Pessoas sabem como que é a minha cozinha, como que é meu banheiro. 11 anos, pastor? 11 anos. Como chama a célula? Célula Gênesis. Gênesis? Multipliquei 5 vezes. E... Oi? Tem um Pentateuco. Podia ser, né? Eu tenho vontade de abrir a Êxodo. Fazer a cada 15 dias. Uma semana Gênesis, outra Êxodo. Olha só. Então, assim, as pessoas me conhecem. E pelo fato de me conhecer, talvez aquela expectativa que ela tinha pela minha pessoa, talvez não possa suprir, né? Por alguma coisa que ela pode até ver dentro da minha casa. Entende? Eu digo até mesmo móveis, que ela não concordar, ela... Entende? Pela simplicidade que eu tenho, por aquilo que eu carrego. Mas quando ela vê um pastor na internet que tem uma boa oratória, como muitos pagam, né? Tem uma boa oratória, intelecto aguçado, isso não quer dizer que a pessoa tem vida com Deus. A vida com Deus, quem pode dizer que eu tenho é minha esposa e meus filhos. Quando eu subo no altar, que eles estão sentados na primeira cadeira lá, eles podem estar pensando lá, olha, o que o pai está falando é verdade, porque ele vive. Ou eles podem estar falando, não, o pai é um mentiroso, está pregando algo que ele não vive. Todo culto, em todos os cultos nós estamos, desde culto de sábado, jovens, quando domingo de manhã, noite, terça e de célula quinta-feira. Meus filhos estão em todos. E eles e minha esposa podem falar quem eu sou. E quem quiser me conhecer é só perguntar para minha esposa e meus filhos, e eles vão falar quem eu sou. Agora, da internet, para quem que você vai perguntar? Vocês conhecem o Neymar? O Neymar nos conhece? Não. Entende? Pregador na internet é a mesma coisa. Ele não nos conhece. Não tem como pastorear ninguém. Bom, puxando um gancho dessa conversa, eu queria falar sobre algo aqui que... Assim, ó, pastor, Jesus ele falou que vai chegar um dia que algumas pessoas vão falar, Senhor, e aí ele vai responder, eu não os conheço. Mas, Senhor, em teu nome operamos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Essa palavra parece que serve para nós que estamos na igreja, para nós que articulamos as coisas no altar, para nós que estamos lá em cima. Não me parece que essa palavra é para os de fora. E aí eu tenho percebido de modo geral, na igreja geral, assim, um grande problema porque as pessoas acham que estão salvas porque estão envolvidas com as coisas de Jesus. E eu acho que tem muita gente dentro da igreja que perdeu Jesus. E aí pode perguntar, mas é possível perder Jesus? Maria e José perderam Jesus por 2 dias. 2 dias de viagem dele. Agora você imagina. E naquela época você viajava com camelos, com cavalos, tinha barraca, você tinha que montar o acampamento. O primeiro acampamento que eles montaram, Jesus não estava lá. Jesus não dormiu na barraca com eles. E ele tinha 12 anos, cara. Quantos anos tua filha tem? 11. Vai fazer 12. Como é que você dorme sem saber onde seu filho tá? Não, você tá doido. Não, Jesus tá aqui. Com certeza ele tá aqui na multidão. Não é louco? Jesus tá aqui. Aí ele
Amanheceu o dia, vamos desmontar o acampamento. Jesus não tomou café comigo, mas Jesus está aqui. Depois de 2 dias, eles montaram o acampamento e desmontaram pelo menos 4 vezes para perceber que Jesus não estava naquela multidão. Só que eles tiveram que voltar, ou seja, mais 2 dias de viagem. Foram mais cerca de 8 acampamentos para chegar e encontrá-lo novamente. E eu acho que há um grande problema hoje, porque a pessoa, ela tá na igreja e ela ama as coisas de Jesus, pastor. Ela ama cantar, ela ama dançar, ela ama pregar, mas ela parece que tá indo pro inferno. E eu acho que isso é um grande problema, porque o que Jesus disse é real. Isso vai acontecer. Qual é o recado, pastor? Para essas pessoas, para esse público que está dentro da igreja hoje, que ama Jesus, mas não percebeu que Jesus não está ali. Uhum. Então, você falou, né, Jesus, e ele foi perco no templo, né? O mais interessante, as pessoas estão no templo, né? Jesus foi perdido, foi deixado no templo, ele não foi em outro lugar. Até quando ele voltar, ele estava ensinando. Essa passagem que você falou, ela se encontra no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7. Até no final do capítulo 7, Jesus vai falar sobre as 2 construções, né? Do sábio e o insensato, que ele construiu sobre a rocha, que ele construiu sobre a areia. Um pouco antes ele vai falar, né, sobre essa passagem. Interessante que ele vai falar que muitos viriam no nome dele, expulsariam demônios, muitos curariam, muitos fariam prodígios e maravilhas no nome dele, mas naquele dia ele vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas um pouco antes ele vai falar sobre os frutos. Ele vai falar bem assim, aquele que tem os frutos. E quais são os frutos? Gálatas 5, 22 e 23, né? O 23 vai falar dos 2 últimos frutos dos 9, temperança, né, e domínio próprio. Então, vê que Deus ele não está se importando com o meu talento, porque o talento é ele que deu. Ele não está se importando com aquilo que eu faço apenas, porque eu posso estar fazendo e não ter os frutos. Eu posso curar, eu posso expulsar demônio, eu posso, tá lá, Marcos 16, 17 e 18, se nós seguirão as que crerem em meu nome. A pessoa crê no nome de Jesus e ela faz o prodígio, a maravilha, no nome de Jesus, não quer significa que foi ela que fez, mas às vezes está faltando fruto, está faltando amor, está faltando paz, alegria, domínio próprio, a amabilidade, está faltando os frutos. Então, por isso que Jesus falou, fizeram muitos, né, muita obra, mas não usaram os frutos. E Deus não tem parte com a obra, Deus tem parte com o fruto. Até porque quando você olhar Isaías, capítulo 66, que é o último capítulo de Isaías, é um versículo que eu gosto muito, versículo 2. Olha aqui que Deus está falando acerca daqueles que ele procura. Porque a minha mão não fez todas essas coisas, e a todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este. Olha para quem que Deus olha. O aflito, o abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Essa pessoa que vive de acordo com isso é a pessoa que tem o fruto. Talento não. Talento, orei, tive o dom de cura, curei muita gente. E o fruto? Eu já conheci pastores que tinham dom de cura. Quando eu fui conversar com a esposa do pastor, a esposa falou bem assim, ele briga comigo todos os dias. Ele me maltrata. Ele reclama se o arroz está muito salgado e se o arroz está sem sal. Ele me xinga. Ele usa palavras torpes. Então, assim, diante da igreja, as pessoas se impressionam com os milagres, prodígios, as pessoas se impressionam com o estereótipo, as pessoas se impressionam com vestes, as pessoas se impressionam com oratória, as pessoas se impressionam com o meu carro, com aquilo que eu conquistei. Mas o interior do homem só Deus conhece. E assim tem muitas pessoas, às vezes, fazendo coisas acreditando que Deus está quando Deus não está. Às vezes a pessoa pode falar bem assim, olha o que eu conquistei, foi Deus que me deu. Mas a pessoa não tem vida com Deus. O que ela faz, às vezes, é de maneira ilícita. Ela conquistou algo, às vezes, de algo ilícito, e Deus não tem parte. E tem muitas pessoas que estão se enganando nesse período por literalmente estar fazendo algo que acha que Deus está aprovando, quando Deus não está aprovando. Quando a gente lê o livro de Amós, a gente vê que o povo era um povo religioso, faziam festas em igrejas, e Jesus falou bem assim, eu odeio as vossas festas. Eu odeio vossos encontros solenes. E Deus mandou várias situações para que aquele povo se convertesse e eles não se convertia. Quando a gente olha Amós capítulo 4, a gente vê que em
em todos os finais de versículo, ali a partir de 4, versos 6 ao 11, o Senhor falou bem assim, eu mandei tudo isso, mandei pestes, mandei fome, eu mandei dentes limpos, por quê? Porque eu não mandei comida, eu não tinha água numa cidade, eu mandei água, na outra não, vocês percorreram atrás de água, mas a água não saciava. Eu matei os vossos jovens, e vocês não se converteram, em todos os versículos o Senhor falou aí, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. É como o povo hoje, o povo está na igreja, acredita ser que Deus está constante ali, quando Deus na verdade não está. E por que que tem acontecido isso? Porque às vezes a punição não vem de imediato. Não é igual ao tempo da lei, que o homem fazia e daí já vinha a sentença. Hoje é diferente. Até o best-seller de Salomão, Eclesiastes, em Eclesiastes, se não estou enganado, capítulo 8, Salomão vai dizer que por a sentença não ser cobrada de imediato, os filhos do homem continuam se corrompendo. Por não ser de imediato vir a justiça do próprio pecado, o ser humano continua se corrompendo. Agora, pense se o homem fizesse e a sentença já viesse. Fiz hoje, amanhã, talvez nós pecaríamos menos. Talvez o homem se converteria mais, mas não é assim que Deus trata, né? A gente está numa lei da graça, mas a lei da graça, nós precisamos entender que ela é mais complexa do que a própria lei do Antigo Testamento. A dispensação da graça hoje requer muito mais. Porque tem pessoas que falam, vou viver na graça, sou uma gracinha. Não tem nada a ver com isso. O dia que o chicote estralar, porque vai... O Cauã fala isso? Fala. Vai estralar para todo mundo. Então, aqueles que vão se encontrar diante do trono branco, né, para condenação eterna, e aqueles que vão se encontrar com Cristo para a salvação eterna na Nova Jerusalém. Então, o recado que eu deixo para aqueles que literalmente estão assim é conserto. Todo mundo sabe. É um tempo, o Dani falou, se abre a televisão hoje, você escuta o evangelho. Não se converte quem não quer. Eu acho que o que falta é o que tanto Davi quanto o filho Salomão falou, ambos falaram em livros diferentes, que falta é o temor. A Bíblia fala que o princípio, né, da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio de todas as coisas é o temor. Se eu temer a Deus... Um dia um menino perguntou para mim bem assim, eu falando para ele, né, que ele era adúltero, né? Ele falou, eu amo a minha esposa. Um dia eu falei pra ele bem assim, eu acredito que você ama a tua esposa, mesmo sendo adúltero, ele traía a esposa. Só que você não ama a Deus, porque se você amasse a Deus, você não trairia. Se você amasse a Deus, não importa onde você está. Eu falei pra ele, porque eu posso estar no Japão, eu posso estar na Escócia, eu posso estar na Suécia, eu posso estar nos Estados Unidos, minha esposa não está comigo. Eu não faço porque meu primeiro amor é a Deus. A minha esposa não é a primeira. Ela é a primeira depois de Jesus. Agora, quando nós tememos a Jesus, a gente sabe que Ele é o quê? Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Ele é onisciente. Ele está na minha mente e no meu coração 24 horas, dormindo, acordado, Ele está comigo. E Ele é onipotente. Ele tem poder para me trazer vida, como tem poder para me levar para o Hades. E esse é o temor. Não temor de literalmente ir para o inferno. Mas como eu ouvi uma vez um homem falando, temor de passar a vida inteira longe da presença de Deus. Esse é o maior temor. Raça de víboras. Você é uma pessoa que trabalha muito, pastor. Muito mesmo, pra tudo isso acontecer. O Billy Joe. Billy Joe. Não, Billy Joe. Conhece o Billy Joe, pastor? Né, Billy Joe? Billy Joe é o cara. É o comandante da máquina. O pessoal não sabe, né? Mas enquanto a gente tá conversando aqui... E ele tem um rosto. Vocês nunca viram É o o Billy Sombra. Joe, mas ele Tem uma tem. máquina trabalhando ali. E ele está conosco desde o início, né? Desde o primeiro episódio. Eu não sabia desse codinome. É, Billy Joe. Isso aí, Billy Joe, Sal. Posso ler o versículo que eu falei? Claro. Eu vou falar porque eu estava com ele anotado desde ontem. Eclesiastes 8 mesmo, versículo 11. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, sobre o pecado, por isso o coração dos filhos do homem, dos homens no plural, está inteiramente disposto para praticar o mal. Não se executa logo o juízo. Então por isso que o homem está desenfreado. Ele acredita muitas vezes que Deus até aprova o pecado dele. Pequei hoje, nossa, fiz um negócio aqui e tal. Deus, nem é tudo isso, né? Deus tá me abençoando, né? Deus nem... Tô ouvindo louvorzinho aqui, até chorei. É. Esse é um grande perigo. Pastor, as pessoas também, a gente vê assim, um momento, um tempo, né? Que as pessoas gostam muito de ter o ego massageado, né? Tipo assim, o cara tá numa igreja, falou alguma coisa que o cara não concorda, o cara já começa a faltar nos cultos. E hoje, né? A gente volta até um pouquinho que a gente tava falando ali com tanta
oportunidade de igreja, o cara troca de igreja. Como se troca de uma música no Uhum. Spotify. Ah, não tô gostando dessa aqui, eu vou pra outra. Interessante, pastor, que eu não vejo essas pessoas. Eu sou bem ativo na igreja. Essas pessoas que saem, né, por esses motivos, irem para uma igreja menor. Eu, tipo, não, eu tô saindo daqui, eu tô indo pra uma igreja de madeira lá do meu tio, tô indo ajudar ele, cara, eu vou ficar na porta. O cara sempre vai pra uma igreja mais bonita. Igreja que tem o cappuccino. Eu acho que não tem. Cara, eu queria que minha igreja tivesse cappuccino. Aliás, isso, Marcelo, fica a dica. Uma máquina de cappuccino. Hashtag fica de- Meu Né? Eu acho pastor que. também fica. Mas agora tem gente que vai lá só por causa do cappuccino, né? Uhum. Que nem, por exemplo. Não, eu ia citar um nome aqui, mas não vou citar. Mas tem igrejas maravilhosas, pregadores maravilhosos, assim, que você vê que tem estrutura. Tem muita gente que vai lá por causa da estrutura, mas tem outras pessoas que vão por conta do Sim. pastor, né? Então, como que o senhor enxerga isso, pastor? Você vivencia isso no seu dia a Agora a dia gente vai também, né? fazer uma metanoia aqui com nossos ouvintes. pastor. Assim, é tudo muito maravilhoso isso, né? Eu vou falar, vou além. Tem igreja que tem champanhe no final do culto. Misericórdia. Misericórdia. Daí até perguntei pra irmã, mas como é que monitoram quando as pessoas estão ficando embriagadas? Falou, o pastor olha que quando elas estão já um pouquinho assim, ele corta o champanhe. Por Fala, favor. então ele tem um período que ele corta? Tem. E daí a gente fica, Meu né? Deus, pastor. Uhum, em Curitiba. E então, literalmente tá assim. E eu não tô falando que nas megas igrejas Deus não está, até porque tem homens de Deus lá também. O problema é esse que você falou. As pessoas hoje elas migram de igreja por qualquer coisa. E um dos grandes problemas, sabe o que é, Dani? É o famoso network. Então, como às vezes eu tenho algum interesse, eu mudo para uma mega igreja porque o meu network vai ser mais elevado, mais alcançado. Eu posso trocar o meu cartão com outra pessoa, porque talvez aquilo que eu tenho a oferecer vai ter mais pessoas, como a igreja maior tem mais membros, então vai ter mais pessoas talvez interessadas no meu produto. Então a gente vive um tempo, a própria palavra diz que cada um pensa no que é seu, mas nenhum pensa no que é do outro. Então a gente vive esse extremo e esse perigo muito grande. E as pessoas estão migrando, achando que Deus está, porque na verdade eu tinha talvez um comércio e alavanquei indo para uma igreja maior, porque agora eu tenho mais clientes. O meu hall de clientes agora, ele é específico. Entende? Não sei se eu estou sendo claro Sim. naquilo que eu estou Sim, falando. com certeza. Então, eu amei essa pergunta, porque é isso que você falou. A gente não vê ninguém falando bem assim, eu estou deixando a igreja e eu estou indo lá para o Ribeirinho pregar o evangelho. Eu estou deixando a igreja, ninguém... eu estou saindo do Brasil e eu estou indo lá para o Haiti ajudar o pastor Petit porque Deus me chamou. Mas eu vejo as pessoas citando Estados Unidos, na Inglaterra, inclusive muitos pastores no Brasil saíram e estão pastoreando lá e não tem problema nenhum. Mas todo mundo que vai para lá, eu acredito que quando eu for para lá, eu também vou falar, acho que Deus falou comigo para mim vir pastorear aqui. Porque é um grande perigo que corre. Sim. Né? O próprio Salomão diz que os olhos do homem nada se sacia. Ele tudo consome e nada sacia. Então é um grande perigo da gente achar que Deus está quando Deus não está. É um grande perigo. Mudança é um grande perigo. De achar que Deus está na mudança quando Deus não está. Deus falou para Abraão, sai da terra da tua parentela. Aí todo mundo usa esse texto. Deus mandou, quando na verdade não. Tem pessoas querendo fazer missões, mas tem tantos lugares para fazer missões, e daí meu vizinho não foi evangelizado por mim. E daí eu quero fazer missões em lugares onde, de certa forma, é pro meu interesse. Isso é muito forte. O Então, cara quer assim, atravessar o mundo, mas não atravessa a rua, né? Exatamente. Então, assim, eu consigo amar o estrangeiro, mas não consigo amar meu vizinho que Meu Deus. tá ouvindo o sertanejo universitário que nunca se forma. Sempre universitário, né? Nunca se forma. Não, o cara dentro de casa, né? O cara deixa a falha dentro de casa, né? E o cara quer ir pra internet, né? Quer ir pra Ensinar internet. como é que se serve a Cristo, né? A gente tem muito temor em falar isso, né, Bispo? Porque assim, eu sempre falo com Deus, né? Eu falo assim, a gente com o canal aqui aberto, falando, né, para muitas pessoas ouvirem, para que não seja só com um tom de crítica, né? Porque, Uhum. tô dizendo por mim, né? Sim. De mim. Porque eu acho que a posição mais cômoda que o ser humano pode ter é de criticar, né? Falar, deveria ser assim, deveria ser assado. Mas, pô, eu tô na minha igreja, que é a mesma que a sua, há 25 anos. Uhum.
A igreja tem 26 anos. Há 25 anos eu tenho o mesmo pastor, eu tenho os mesmos líderes. E você acha que eu já não vi falha deles? Sim. Como homens, como... São pessoas maravilhosas, Dani, vou homens te de falar um Deus. negócio. Eu torço pro Paraná Clube. Hum. Tá na Série D, eu não mudo de time. Você entende? Eu não mudo de Mas não é time. pecado torcer para Paraná? É maravilhoso torcer pro Paraná. Você não precisa faltar culto pra ir no jogo, porque não joga. Você não gasta com camiseta, então você consegue ofertar, porque não O ingresso é mais entende? barato ou não? Também? O ingresso às vezes até dão. Ingresso é mais barato. Então, assim, se eu não troco de time, que meu time está numa situação péssima, eu vou trocar da minha igreja. Entende? Entendo. Então, como você falou, eu já vi falhas nos nossos pastores. E pela palavra eu sei que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas o mais maravilhoso é continuar no mesmo lugar, ouvindo a voz daquele que me chamou para estar. Como você falou, você está há 25 anos, eu estou há 21. É a única igreja que eu conheço. Olha só. Eu entreguei minha vida a Jesus dia 7 de maio de 2005 e nunca congreguei em outra igreja. Então, assim, a minha bandeira é Jeová Nissi, né? O Senhor é minha bandeira, mas eu sei o quanto o Senhor me chamou para estar nessa igreja. Eu não tenho parentes nessa igreja. Eu entrei nessa igreja, eu era um cara que veio de dança, de drogas, e me aceitaram como eu sou. E viram em mim um pastor, não sei quem viu, né? Eu falo que o apóstolo, a dose dele foi mais louca que a minha, né? Mas eu não sei quem viu e ele viu. Então, assim, se é uma igreja que tem rótulos, eu com certeza não seria chamado para o ministério. Nossa. Porque eu nunca vi o apóstolo rotular ninguém. Até pelo fato, eu não fui esse, porque eu era um carçudo que andava com um carro 52 e um box nas costas. Dois. E ele me deu a oportunidade. Então, como não ser grato, como não entender o chamado de Deus dentro desse ministério? Não tem como, né? Vou estar negando a mim mesmo. E é você criar raiz, né, pastor? Sim. Porque a raiz, ela vai se expandindo e crescendo com o tempo, né? Eu ouvi falar esses dias, quem foi que falou, cara? Foi na nossa igreja? Não, não foi na igreja, não. Mas eu vi uma pessoa falando que a maioria das árvores, a raiz embaixo, ela tem a mesmo tamanho, a mesma abertura de cima, para poder equilibrar, né? Então o cara não cria raiz, o cara hoje está numa igreja, amanhã parece cappuccino, o cara vai, depois da manhã um champanhe, né? Então é bem complicado. Né? Mas ele falou em algo muito interessante que é o início, né? O início de tudo. A célula Gênesis. E aqui vai a primeira polêmica. Essa vai ser uma coisa inacreditável. Eu acho que é fake news. Vamos ver. Cauã. Vamos ver. Pastor, qual é o seu nome verdadeiro? É verdade o que nos passaram aqui nos bastidores? É verdade. Guarino Faustino Da Silva. da Silva. Mas da Silva daí não combinou, né? Guarino Faustino. Pastor, você nasceu com o nome de bispo. Então, os caras não podem chamar você de Nino, tem que chamar de Guarino. Guarino não é o nome de bispo? Claro que sim. Hã? Não se fazem mais desse. Não se fazem. Esses aí pararam de fazer lá em 82. 82. Esses já não... E tem raro. Esse tem raro. E falando em nomes raros, acabou de chegar aqui no nosso O estúdio. restante da equipe, né? Jersey, A Mariah Carey. Raya e Frávio com R. O Maharo e a Mahara. Frávio, fiquem à vontade. Maharinha vai fazer Um café pra nós. Como é que é o... Uns takes, um making off. Isso. Bora lá. Pastor, por que Guarino Faustino? Como que surgiu isso? Quando meu pai tinha 2 Sua mãe anos. estava com raiva? Não, assim. Minha mãe, ela queria um nome com G, né? Gustavo ou Guilherme. Meu pai, quando eles tiveram, minha mãe ganhou neném e tal, minha mãe falou bem assim, vai no cartório registrar. Hoje registra na própria maternidade, né? Naquela época não, tinha que ir no cartório. E a mulher não levava assim, hoje tem mulher que quase recebe alta no dia, né? Depois que ganha neném, né? Aham. Na época levava uma semana. E daí minha mãe falou, vai porque precisa registrar, né? E ele sabendo que era com G, então ele teve uma boa ideia. Quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele faleceu, não conheceu o pai. O pai dele se chamava Guarino. Então era pra mim ser Guarino Faustino da Silva Neto. Porque é o nome do meu avô. Ah, o seu avô é Guarino? Sim. Ele queria fazer uma homenagem, né, pro meu avô.
Aham. e colocar o nome, né, no filho, né? Então colocou o meu nome de Guarino. Diz que quando ele voltou, minha mãe daí registrou. Daí ele registrei, daí, Gustavo Guilherme, Guarino. Daí falou que minha mãe ficou mais 5 dias, né, hospitalizada lá, tô brincando. Né? Só brincadeira, mas eu sofri, assim, eu sofri bastante com esse nome, assim, sabe? Né? Nossa época não era bullying, né? Nossa época Não, tirava sarro, a era gente metia a mão na mesmo, cara, era. né? Exato. Eu era muito briguento, sabe? Era muito É. briguento. Mas daí eu nunca vi ninguém me chamar de Guarino, não sei os professores. Mas imagine um bebê, oi, Guarininho, não combina, né? Guarininho. Daí ele ficou Nino desde quando eu nasci. Então, mas eu gostei muito no quartel. Com 18 anos, em 2001, ano que caiu as Torres Gêmeas, Soldado Guarino era um nome muito forte. Então, Soldado Guarino, 4-1 no meio. Então eu gostava, né? Pelo nome, É nome verdade, forte. agora se falando mudou, né? E quando eu me converti, eu gostei mais ainda. Porque em 2005, a gente se converte e, assim, como eu usei muita droga, eu quis estudar porque eu achei que eu tinha perdido muitos neurônios, né? Então veio muita droga. Eu Usava falava o quê, pastor? tudo. Tudo. Menos injetar. Eu usei tudo. E eu peguei... Comecei a estudar muito, né? E a primeira coisa que eu ia estudar é estudar etimologia. Fui ver meu nome, né? Guarino significa defensor. Daí aquilo Deus falou comigo, chorei muito, defensor das almas perdidas. Me veio muito claro, assim, sabe? Falei que fui chamado para Caramba. isso. Então, o significado de Guarino é defensor. É um nome de origem germânica, a Itália adotou. Daí é Guarino, italiano, né? Mais cantado. Mas daí eu comecei a amar o nome, né? Por todo esse... Eu creio que assim que tudo tem um propósito, né? Da parte de Deus também. Então, gostei quando eu, literalmente, eu descobri o significado do nome. Só depois da conversão. E quem é o Guarino quando chega em casa? Fora das Fecha câmeras. a Bíblia. Eu sou... Como é que eu posso... É difícil falar da gente, né? É difícil. Eu acho difícil, assim, sabe? Eu tenho uma dificuldade de falar. Eu sou uma pessoa que se importa muito com a casa, né? Eu gosto muito de estar com os filhos. Gosto de alguns momentos de ficar quieto. Tem momento meu que eu gosto de ficar quieto. Quando eu vou pregar, eu viro um pouco de bicho, assim, sabe? Eu quero estar no meu quarto, não quero barulho, não quero ver ninguém. Eu tô no meu dia que eu jejuo e eu quero estar... A bispa já me conhece, eu quero estar... E eu preciso dormir em qualquer momento, uma meia hora, para me relaxar minha mente. Eu preciso dormir, literalmente dormir. E eu consigo, nem que seja no horário da tarde, uma meia hora. Eu preciso relaxar, tomar um banho, ficar de boa no quarto, sem ver nada, não ouvir barulho, ainda que tem meus vizinhos lá que faz um som violento lá do lado, mas eu gosto de estar sozinho. Mas eu sou uma pessoa que gosta de estar com a família, com a minha esposa, a gente passa junto o tempo todo, né? Então, nós trabalhamos com recarga de extintor, estamos, a maioria do tempo, envolvidos com as coisas da igreja, que eu sempre falo que o trabalho da igreja, ele é muito complexo e muito sazonal. Porque ele não sazonal pelo fato que não tem horário, né? Eu saio daqui, tem vezes que eu dou emita, saio da emita, tem reunião com os pastores das 11 à meia-noite, e às vezes das 11 à meia-noite, às vezes alguém me procura à meia-noite, eu vou atender, e hoje, graças a Deus, né, a gente consegue fazer uma videochamada e acaba atendendo também, então não tem horário. Daí outro dia, a gente acorda cedo, eu gosto de nadar, né, então 2 vezes por semana eu nado. Então, é pastor em tempo integral. Em tempo integral. Tempo integral, mas a gente tem nosso trabalho extra, né? Então a gente trabalha com recarga de extintor. Eu com a bispa, né? A gente faz. Então. Você tem uma empresa, empreende. Isso, sou MEI daí. Que legal. E então eu sou essa pessoa, né? Quieta, gosto muito de ler Bíblia. Troco todos os livros pela Bíblia. E às vezes eu tô lendo um livro, o livro me dá uma referência bíblica, eu vou para a Bíblia e fico na Bíblia. Daí quando eu vi, eu já estou deixando o livro meio de lado. Então, gosto de ver esportes, gosto de ver NBA. Gosto de ouvir som que exalte a Deus. Como eu gosto de ouvir som que exalta a Deus. Entendo que na igreja, né, tem os sons ali que eles são mais congregacionais, onde a igreja canta, mas eu gosto de ouvir Tamires Garcia, gosto de ouvir os Arrais. Então, é um som que literalmente, Bíblia, né, muita Bíblia, muito, exalta-se muito Deus. Então, Cirilo tá na minha playlist também, que eu sempre gostei, né, Cirilo. Então, eu tenho uma veia pentecostal porque eu comecei, né, ouvindo minha conversão, Cassiane e Santa Geração, né, com o Cirilão. Então, meu Deus, não tem como escapar disso. Estavam falando ali, mas eu também tenho quase 20 anos de ministério. Olha só. É desse jeito. No tempo das Eu lembro que eu lembro que quando eu conheci Jesus, comecei a frequentar de fato, Eu né? lembro quando você entrou na igreja. Lembra, né?
Porque eu tava até falando pro Dani, quando eu nasci, foi o apóstolo que me apresentou quando eu era criança. Não tinha o Templo das Águidas, né? Eu lembro que tinha muita roda de rap, né? E era meu sonho ser rapper. Viu? Sério, velho? Não. Mas eu via o Rafinha cantando rap, sempre Casper. tinha o Binho, todo. Aham. Tinha várias rodinhas assim, e todas elas sempre tinham uma rima e break. Era alguém no beat, alguém fazendo uma base com violão. E era uma fase muito do hip hop, né? Tinha comunhão hip hop, também Não, deixa tinha eu essas contar um coisas. negócio, contar talvez não cortando você, mas tinha uma comunhão do hip hop e um dia eu tava dançando e eu me acidentei em 2005, ano que eu me batizei. Eu me batizei dia 14 de agosto de 2005, dia 21 de agosto era pra mim estar no culto, olha só, ia faltar o culto pra jogar bola. Joguei bola, fiz 2 gols, faltava 1 minuto e me acidentei. Menisco e ligamento cruzado. Daí logo ia ter um comendo hip hop, eu tava de muleta. Daí quando eu fui dançar, o Dani, tá aí o MC muleta, ele nem... Você lembra ou não? Não, sério que eu falei isso? Falou, depois eu fiquei pensando, falei, oh, nós tínhamos conhecido fazia pouco tempo, depois ele falou, tá aí o MC Muleta, e eu vim aquilo embora, né? Cara, o primeiro apelido que eu nunca tive apelido na vida. O primeiro apelido que quando eu entrei na igreja foi o Dani que me deu. Dalcin. Fiquei 2 anos com o pessoal me chamando de Dalcin. Foi isso Cara, que deixa eu me falar um lembro. negócio, cara. Esses dias eu reencontrei um amigo meu. A gente tava fazendo um trabalho junto. Daí ele pegou e falou assim: Ah, eu vou levar uns meninos lá pra me ajudar. Vou levar o Skitter. Eu falei: Skitter? Que Skitter, cara? Pô, como assim Skitter? Skitter, você que deu o apelido pro cara, meu. Daí eu falei: Que Skitter? Daí ele falou: É aquele do Doug. Tinha um carinho no Doug, ele aparecia. Daí eu falei: Cara, mas eu não lembro. Ele falou: Cara, pegou o apelido. O Piá tem até um perfil no Instagram. Cara, tem algumas pessoas que de apelido assim, que Sim, falam, mas cara, foi você que me isso é deu. um pouco dos caras do rapper, né? De dar, porque Acho que o Pastor Rafa também é uma coisa. Os É. caras chegam lá esses dias lá, ele falando, ô, todo skinny, muda aí o versículo no projetor, né? Porque olha, não é que. Não, eu queria o Billy Joe, né? No primeiro dia, não vamos falar o nome dele, vamos chamar do quê? Ah, Billy Joe. É o Dani. Que Mas Mahara é Mahara mesmo. É Mahara, é o nome dela mesmo. Não, é verdade, você não acredita? É Mahara. Cheers dele. Tirza, da Perdizes. Cheers. Não é Cheers, é Patida. É, eu ia falar, Cheers Jack. A gente fala assim, mas a gente ama a Maharinha. Sim. E Fravinha. Mas ó, a gente tava falando aqui sobre uma geração, né, que Do início lá, né? É, A gente quer saber que- mais coisas do início, né? é porque assim, ó, pastor, a gente hoje vive uma geração. A ciência já entendeu, tava até falando pro Denis isso antes de começar o podcast, que a geração atual, a mais recente, foi a primeira geração que não superou as gerações anteriores. Em intelecto, em trabalho, em tudo. É a primeira geração que quebra os padrões. E a gente tava conversando aqui sobre o pessoal Nutella, né? Não gosta de ouvir as coisas, enfim, aí troca de igreja, enfim. Como que a gente pode fazer com. Porque é uma coisa que vem de casa já. Só que eu acho que a igreja tem um papel nisso. Porque eu, por exemplo, quando cheguei a Jesus, eu tinha 13 anos. E o que eu não tive de referência em casa, eu tive na igreja. E eu, sem medo nenhum, a pessoa que eu me tornei hoje foi dentro da igreja. Não foi da onde eu vim, sabe como? Como que é essa relação hoje dentro da igreja, pastor? Porque deixa eu tentar formular bem aqui a pergunta. Porque hoje a gente vê uma geração muito perdida. Pessoas acomodadas, pessoas fora de forma, pessoas que sem ambição, sem interesse. É contra isso que o mundo está competindo hoje, sacou? O topo parece que está vazio. As pessoas não se esforçam mais. Aí, quando chega alguém que te confronta, que deveria ser alguém que você deveria ter por perto, como a igreja sempre acontece, né? E eu falo com muita propriedade. A nossa igreja, pelo menos, ela tem uma palavra que confronta. E muitas pessoas não gostam disso e faz essa mudança, enfim. A igreja tem espaço para trabalhar com essas pessoas? Ou a pergunta seria, a igreja não teria espaço para quem, por exemplo? Não sei se eu me fiz entender. Sim. Já voltando ali que você falou, né, que essa geração não conseguiu ser mais forte que a geração passada. Talvez a geração passada errou, por isso que essa geração é fraca, né? Então esse é um ponto a se pensar.
realmente a gente vê nessa geração uma geração que difícil de se cobrar, né? Só que não é só da geração atual. Às vezes você vai cobrar uma pessoa às vezes de idade também, ela se machuca muito fácil. Eu não sei qual espírito que foi instalado, mas foi tá muito claro isso, aonde cada um é dono do seu próprio nariz e não existe mais lei, não existe mais regras. Eu faço o que eu quero, são minhas leis, se eu não gostei, eu mudo. Se eu não gostei, eu não faço. Se eu não gostei, eu não participo. Se não for do meu jeito, eu não quero. E a gente veio de uma geração aonde nós éramos muito moldados. Nós éramos muito bravos, assim, bravos, né? Bravos. Porque a gente literalmente sabia se submeter. Né? A gente sabia o que era hierarquia, a gente sabia até onde a gente podia ir e o que a gente podia fazer. Opa, isso aqui eu não posso, aqui cabe a fulano fazer, que foi chamado para isso, eu não. Então, essa geração, ela literalmente ela precisa ser mais instruída. Uma geração que precisa literalmente tirar um pouco o doce dela. Está muito doce. Mas isso como eu falei, é um geral, é reflexo do que vem lá de cima. Eu estava assistindo ontem um Reels no Instagram, e não sei se vocês viram, um americano estava diante de um tribunal, Jesus falou para ele bem assim, você foi preso, você vai estar numa laje, lá você vai dormir no frio, você vai ficar o resto da tua vida, você não vai sair, e um dia nós vamos abrir a porta da cela e você vai estar morto. Estados Unidos. Brasil. Condenado. Bandido. A juíza olha pra ele e fala bem assim, você tá com frio? Ele falou, eu tô com frio. Dá pra alguém, por gentileza, desligar o ar-condicionado pra ele? Você quer uma blusa? Foi buscar uma blusa, não era sátira, era tudo verdade. Você tá com fome? E o bandido falou, tô. Alguém pode preparar um café? Você tá entendendo? Então, assim, tá tudo muito fácil. O cara que hoje ele mata, daqui uma semana ele tá solto. Então, assim, a gente tem assistido isso e essa geração tem assistido essas coisas também. Ela está entendendo que não está tendo punição. O versículo que eu li de Eclesiastes 8:11. E por não estar tendo punição, não estar tendo cobrança, o homem está se escancarando no pecado. Ele está cada vez mais desenfreado, não tem freio. E por isso que é uma geração que ela é mimada porque alguém mimou. Ela é mimada porque, assim, a criança não pode trabalhar cedo, a criança não pode fazer nada. Eu vi um vídeo na China, uma criança, um bebê de 2 anos de idade. A mãe saiu, ele ficou sozinho em casa, sendo filmado. Ele levanta da cama, desce a escadinha, ele troca a sua própria fralda. Olha só, ele trocando a própria fralda. Tem, assim, uma parte tecnológica na torneira dele que ele consegue lá subir. Ele lavou o pratinho, ele fez a comidinha dele que já estava pronta na geladeira, ele sentou, ele comeu, colocou o babador, comeu, 2 anos de idade. Vai deixar isso no Brasil para ser... É crime isso. Então, assim, tudo que você pega e não ensina criança... Eu vi uma frase uma vez, eu não sei quem falou, se foi eu que formulei. Diz que o homem com a dor não ensinou, nunca deixou de ser criança. Por isso tem cara com 30 anos que ele é um bebezão, porque a dor nunca ensinou, a mãe sempre fez tudo. Tem mãe que faz prato do cara de 25 anos. O cara... 25 anos, entendeu? A mãe dá dinheiro para ele comer fast food todo dia. 3 horas da madrugada, o iFood bate na porta dele. Então, assim, tá muito fácil. Eu lembro que eu implementei meu primeiro tênis, eu vou falar, se não puder, vocês cortam. Meu primeiro Nike, eu tive que trabalhar 3 meses. Perdão, última forma, eu tive que trabalhar 1 mês. Eu queria comprar um Action, que eu andava de skate. Tinha tempo de descer, o Action, a Drop trazia, tinha que vir nos Estados Unidos. Trabalhei 3 meses para comprar o tênis. Quando eu usava esse tênis, tinha uma manchinha, eu parava no banheiro, pegava um papel higiênico, molhava a pontinha para limpar ele, porque eu dava valor para aquilo. Entende? Agora, essa geração, você vê criança que nasce recém-nascida com Nike, com Adidas, com Puma no pé. Entendeu? Ela tá com o moletomzinho da Ralph Lauren. E não tem problema nenhum usar. Não tem problema, não tô falando, não sou contra. Meus filhos usam. O problema é que nós não estamos ensinando às crianças o valor das coisas. Por não ensinar o valor das coisas, é uma geração mimizenta. É uma geração que o filho olha pro pai, daí, cara, pai, você é obrigado a me dar. Obrigado nada, entende? Exatamente. Eu até percebo que antigamente a gente tinha o hábito de chamar os nossos pais de senhor, né? Sim. Hoje já Pedir licença pra passar na frente. se perdeu um pouco. Pega pra mim, por gentileza, pai. Faz favor. Hoje não
perdeu. Tá fora do vocabulário. Então isso não é fora de moda. Educação não sai caro pra ninguém. É maravilhoso. E eu ensino isso aos meus filhos. Assim, ó, quando eu pergunto se a igreja tem espaço para essas pessoas, é pensando, né, nesse cenário atual hoje da sociedade. Uma pessoa que chega na igreja hoje, ela consegue encontrar esse tipo de educação? Ela vai receber essa educação na igreja? Encontrar, ela vai encontrar. Você acredita que a igreja deveria ter esse papel? Ou é uma terceirização da educação e a igreja não deveria? Não, eu acredito sim, Cauã, que a igreja ela foi chamada para pregar a palavra. O que aconteceu é que muitas igrejas elas tiraram a palavra e elas fizeram aquilo que está dando retorno, que é palestras motivacionais. Muitas igrejas abordou a palestra motivacional. A palestra motivacional ela só motiva para o momento. Ela só traz brilho para o momento, mas ela não muda a vida, não muda a história de ninguém. Então, assim, a palavra por si só, ela não precisa de defeito, ela não precisa de robozão, ela não precisa de nada. Ela por si só ela já liberta, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E quem que é a verdade? João 14,6, Jesus falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, se os pais ensinarem, né? Até porque a criança não, ela não cultua, mesmo cultuando, mas Salomão vai dizer bem assim, ensina a criança. Ensina, que a criança precisa ser ensinado. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Quando crescer, não se desvia. Então, a criança precisa ser ensinada. Então, assim, a pessoa tem espaço. Só que eu acho que tem coisas que ela não vai aprender na igreja. Ou tem coisas que ela não vai querer aprender na igreja. Tem igreja que até a etiqueta ela ensina. Só que tem pessoas que não querem aprender. A pessoa não quer aprender como se libertar do pecado, ela vai querer aprender sobre etiqueta. Então, assim, sobre ter modos, vai querer aprender sobre finanças. Na igreja se ensina sobre finanças. Jesus falou sobre a construção da torre. Falou que quem primeiro quer construir uma torre não vê primeiro seu recurso, para que caso não acabe, as pessoas não chegam a tirar sarro dele por não ter construído uma obra mal acabada. Então, a Bíblia ela vai falar de todos os assuntos, ela vai ter até receita de bolo. Então, ela tem todos os assuntos. Só que eu preciso, primeiramente, ler, estudar. Apocalipse 1,3, bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem, que guardam as palavras desta lei. Eu preciso ler, eu preciso meditar. Os pais têm que fazer esse papel sim. Não é o Super Kids, não é o pastor. Porque lá no culto é 1 a 2 horas. Em casa é o resto do tempo. Então os pais têm por obrigação, sim. Tem que ter palavra na mesa, tem que conversar sobre a palavra, tem que instigar os filhos. Às vezes eu acordo 2, 3 horas da manhã, minha filha está lendo Bíblia. Lê mais Bíblia do que eu. Ela foi ensinada, com 7 anos de idade, ela já sabia mais de 10 versículos decorados. Então, assim, tudo que você ensina, principalmente nesse período que está formando o caráter, a criança vai crescer com aquilo. Por isso que o sábio Salomão falou, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina. Ensina ela a cultuar, ensina ela a palavra, ensina ela respeito, ensina ela a jejuar, ensina ela a dizimar, ensina ela a ser santo. Se ela aprender, quando ela crescer, não vai ser um fardo, entendeu? Tem muitas pessoas vivendo por fardo, não por amor. E que nós precisamos aprender a amar a Deus por amor. Daí não se torna fardo. Quando você faz por amor, não se torna fardo, é um estilo de vida. Exatamente. Um detalhe, Deni, dessa passagem é que é para ensinar no caminho e não o caminho. Tem que estar junto. É diferente, você tem que estar no caminho para ensinar, né? Tem um mártir que ele dizia que eu não quero ser uma placa à beira da estrada apontando o caminho que as pessoas devem seguir. Quero ser uma bifurcação, para que as pessoas tenham que decidir entre um caminho ou outro ou ver Jesus em minha vida. Uhum. É sobre isso. Eu acho que a igreja não é uma placa. Sim. Ela não deve ser uma placa, né? Eu acredito sim que o ser humano ele não evolui sem pressão, sem confronto. Absolutely. Eu acredito nisso também. Sabe? Então, assim, se for para eu fazer alguma coisa, se for para eu não, quando eu faço alguma coisa dentro do evangelho, com muito amor, né, embasado na palavra de Deus, eu vou confrontar, né? Não faz sentido a pessoa fazer parte de uma célula que eu cuido, e essa pessoa tá ali você tem 10 anos lá a célula, né? Uhum. A pessoa tá ali há 10 anos e ela tá caindo nos mesmos problemas, ela tá, né, hora vai, hora não vai, sendo que ela nunca foi e nunca ser confrontada diretamente, não só na palavra, né? Sabe? Sim. Então eu acho que também as pessoas precisam se deixar ser discipuladas, você acha, pastor? Sim, sim. Né? Porque tem gente que não se deixa ser discipulado e tem muito
Muitas pessoas na igreja, tem muita estrutura na igreja para as pessoas serem discipuladas, né? Mas as pessoas não querem, porque ela vai ser confrontada. Uhum. Vai mexer naquilo que, pô, mas é ruim. Quem gosta de ser confrontado? Uhum. O cara chegar e falar assim, Cauã, É desconfortável. você entendeu? Eu acho que não falta comida sólida. O que falta é vontade de comer a Meu feijoada. Deus. O pessoal quer comer, né? É. O docinho. Que é doce, o doce é bom. Mas o doce, ele só me dá prazer momentâneo. Ele não é saudável. Agora, a comida que sustenta, come um McDonald's, né? Tô falando aqui marca, mas come um McDonald's. Você come ali 5 minutos, tá com fome. É. Agora, come um arroz, feijão, um Boa. bife, um ovo, uma salada. Mata a fome. Então, assim, eu acho que não falta alimento, o que falta, tá num tempo de muito alimento, É. de muita informação. É muito fácil você buscar uma informação. Hoje, Kaiá, então, nem se fala. É. Só que o que falta é interesse em buscar. Buscar, não só buscar, e aplicar, né? Não apenas saber da letra, mas viver a letra, Uhum. né? Então, como eu falei, o João no Apocalipse, das 7 bem-aventuranças, a primeira que ele fala: bem-aventurados que ouvem, né? Ouvir da palavra, ler e praticar, guardar as palavras da lei. Então, guardar, por que você guarda? Você guarda o que é importante, né? É o que a Cassiane canta, Davi fala lá: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, eu guardei. Você só esconde aquilo que é importante para você. Então tá faltando muito isso, sabe? Tá faltando literalmente temor. Temor. Porque ouvir tem se ouvido de muito. Que não basta só eu ouvir. Preciso temer e responder. É um tempo que Deus não quer perguntas. Deus é um Deus que quer respostas. Meu Deus. Igual o pai. O pai sai de casa, filho, eu lavo o carro. O pai voltou, o carro tá sujo. Filho, você, então, pai, não lavei. Pai, onde que tava o sabão? Pai, onde que tava? O pai não quer perguntas. O pai quer respostas. Deus é assim, ele quer respostas, não quer perguntas, ele tá cansado de perguntas. Bispo, você é um cara que se cuida, um cara que se veste bem. Verdade, eu sempre olho e falo, pô, o bispo é um cara que Estiloso. estiloso, se veste bem. Pastor, eu vejo hoje no nosso meio, uma falta de cuidado assim com peso, com a saúde, com o que come. E aí eu já queria emendar com outra coisa. Muita gente fazendo muita coisa na igreja, tá? Ou seja, o cara não cuida da saúde, tá na igreja, né, servindo, mas não tem tempo para família. O cara tem uma obesidade corporal e espiritual, digamos assim, Uhum. né? Como que o senhor trata isso hoje? Porque assim, a igreja tem muita demanda, né? Um cara com um perfil do Cauã, assim, ele chega numa igreja, é natural que as pessoas queiram que ele assuma uma coisa, que ele assuma outra. Mas eu acho que vai da pessoa, do Cauã, dizer assim, cara, eu não consigo assumir mais alguma coisa porque eu preciso ter um tempo para isso, tempo para aquilo. Eu acho, sim, eu tenho uma convicção, né? Se eu estiver errado, o pastor me fala. Que eu acho que a pessoa tem que ter no mínimo um dia, para ele não fazer absolutamente nada que não seja ficar com a família, e nem que seja para ficar com a família olhando pro teto, escutando o barulho da chuva, dos passarinhos e tal. Porque eu não sei se eu tô certo, mas aí o pastor vai dar opinião. Eu acho assim que uma das maiores mentiras que Satanás conta hoje é fazer as pessoas acharem que o que elas estão fazendo é o correto. Continue, cara. Vai mais, assuma mais, faz. O cara tá na igreja, o cara tá cheio de ministério, o cara, sabe, não cuida do corpo, e a saúde tá indo embora. E a família, daqui uns dias, o filho, a filha vai chegar e vai falar, pai, eu não... só ficamos na igreja, não tem... Você entendeu? Como que o pastor lida com isso? Né? E o que o pastor pensa em relação a isso? Pastor, só complementando. De Denis, pessoas que não cuidam da família, e não é estar com a família, porque a família vai estar na igreja junto com o cara. É diferente você Ter tempo de estar qualidade. e você participar, né? E pessoas que não cuidam do corpo, né? Porque, cara, eu falo assim que se Jesus voltar, primeiro comércio, se Jesus não,
Quando Jesus voltar, o primeiro comércio que vai falir é a pizzaria. Acabou a pizzaria. Você vai nas pizzarias, só tem crente. Uhum. E sabe qual que é o segundo comércio que vai falir, pastor? Vamos ver se você sabe. Tá uma pegadinha. Faliu. Jesus voltou, acabou. Acabou. Fecha tudo. Shopping? Não. Fábrica de saia jeans. Quem que usa saia jeans, pastor? Se não for crente. Meu Deus. É verdade. Mas voltando. Pizzaria, né? A gente come muito mal. E eu digo por mim, eu tô perdendo peso agora. Tô falando isso olhando pro espelho, Uhum. né? E tenho uma dificuldade muito grande. Mas tô fazendo academia, tô fazendo um monte de coisa, né? Porque eu entendo que, cara, se eu não me cuidar, eu vou morrer 10 anos antes. Sim. E eu sei que, né, tô trazendo esse assunto porque eu sei que você é um cara que se cuida, um cara, né, meu irmão caminha com o pastor, fala, o pastor come certo, né, e tal. Fala pra nós aí, pastor. Então, duas situações, né? Eu penso... Eu vim do gueto, né, Daniel? Acho que esse é o primeiro pensamento. Pelo fato de vir do gueto, você é muito discriminado, né? Tanto que no mundo, quando nós conhecíamos Jesus, tempo que nós pichávamos, nós tínhamos um grupo, né? Os discriminados. Nós fazíamos Austraopes, Tegre, todos os discriminados. E quando a gente vem para Jesus, Deus dá a oportunidade, né? De você... Metanoia, né? Romanos 12:2. Conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que ter a transformação da mente, né? Então, a mente, ela transforma no geral, né? Teus conceitos, teu estilo de vida, teus pensamentos, né? A tua forma de pensar, e uma delas é você pensar literalmente também no que a palavra mesmo diz, bem assim, tem cuidado de ti, né? E do rebanho qual o Senhor colocou sobre você. Esse tem cuidado de ti, muitos pregadores falam, eu creio também, que é cuidado da vida espiritual. Mas como cuidar só da vida espiritual e não cuidar também do templo, né? Paulo vai dizer bem assim que o exercício físico é de pouco proveito, com tanta piedade ele é muito proveitoso. Mas ele está dizendo, não está menosprezando o exercício físico, ele está falando que é de pouco proveito comparado com a piedade. Então, assim, é importante cuidar do físico? Sim, claro que é importante. Eu tenho um estilo de vida, todo dia eu faço flexão, todo dia eu faço 100 flexões, todos os dias. É um hábito meu que eu tenho. Não tem domingo, não tem sábado e nada 2 vezes por semana. Então eu não posso correr porque eu tenho 2 meniscos e 2 ligamentos cruzados e fissura nos 2 joelhos. Não faço cirurgia porque Deus me mostrou em 3 confirmações para mim não fazer cirurgia. Minha irmã faleceu de choque anafilático, né, tomando anestesia. Hacking, e era mesmo que eu ia tomar. Então acredito que Deus, né, me livrou de algo. Não posso confirmar se é isso, mas então 3 vezes Deus me confirmou durante... mais de 10 anos, desde 2005 que eu me acidentei e 2009 foi a última vez que fechou as portas, que estava tudo pago a minha cirurgia, eu estava indo, a guria me ligou e falou, foi cancelada a cirurgia, daí eu entendi que era Deus cancelando. Mas eu posso nadar, né? O exercício fica um pouco impacto, porque eu preciso cuidar, né, da minha saúde, eu tenho sopro no coração e eu preciso cuidar. E quando eu assumi o ministério, uma das coisas que eu orava para que Deus pudesse me abençoar era poder arrumar as canjicas, né? Então, eu queria arrumar as canjicas. Se eu olhasse meus dentes, era muito pequenininho, dente pequeno. Eu falei, vou estar pregando no altar. E nada melhor do que você apresentar o teu marketing pessoal, né? O teu marketing pessoal, o que você é a tua capa, né? Claro. Para Deus, Deus não é o que você veste, nem o que você é no exterior, né? Mas o que você é de forma interna. Mas para as pessoas, sim, eu preciso mostrar uma boa imagem. Então eu orei e ver aparelho com hoje um dos melhores profissionais de Curitiba, para não falar do Brasil, de ortodontia, e o qual as pessoas pagavam lá em torno de 5, 7 salário mínimo de manutenção, eu pagava 60, 70 reais. Então Deus me abençoou aí. Depois ganhei meus dentes de porcelana, todos da frente, né? Então tudo foi Deus. Não tiro, assim, a glória de Deus, porque tudo foi Ele. Ganhei também os dentes de porcelana. Então, assim, eu penso muito que o cuidado com a imagem ele é importante. Não é o mais importante. Como eu falei, a minha vida, quem me conhece são meus filhos e Deus. Mas essa imagem eu preciso e cuidar. alimentação, pastor? Como que é? Então, assim, eu como pouco em várias vezes durante o dia, mas eu como de tudo. Na semana eu comi pizza. Então, mas não como muito também. Não consigo passar numa fatia e meia. Então, você gosta de pizza? Eu gosto. Agora a carne, que é proteína, eu já como um pouquinho mais. Mas eu gosto de tomar chá. Sempre que eu posso eu tomo chá. Então, nessa semana aí eu fiz um misto, né? Tô tomando
durante a semana. Então eu tiro algumas semanas. Semana eu tomo meu jejum é cúrcuma, 2 colheres de mel, 1 colher de gengibre e suco de limão. Então, esses 5 dias eu fiz isso. Eu tomei isso para desinflamar. Anotou aí? De jejum? De manhã? De manhã. Ah, tá, entendi. O primeiro alimento do dia é esse. Então, e 3 dias na semana eu faço jejum terça, quinta e sábado, né? São os meus dias que eu jejuo, né? Olha só. Porque eu jejum não só pela base espiritual que eu preciso, né? Jesus falou, a fracassa é expelida somente através de jejum e oração, então eu preciso entender que o jejum é importante, mas entender também que o jejum, ele me ajuda a combater, né, algumas células mortas no meu corpo e tantos mais, né, que os especialistas aí na saúde podem dizer que o quão importante é o jejum, né? Então, eu penso assim que... E estamos numa época que não tá difícil de se cuidar, né? A gente vive num tempo hoje, falando economicamente, o povo é um pouco mais abastado. Eu me lembro que para comer uma pizza no meu tempo, nós comia uma a cada 6 meses. E olha lá, era aquela pizza feita de massa de pão em casa. Hoje não, hoje as pessoas elas vivem um pouquinho melhor. Hoje você quer comprar uma pizza, não tem dinheiro, você passa no crédito. Né? Então você consegue comer uma pizza no mês. Você consegue talvez comprar ovos com mais facilidade, que é muito bom você acordar e o dia que vai tomar um café você poder fazer um ovo mexido, que é muito melhor do que você encher e comer pão e bolacha recheada. Então, bolacha recheada eu não como, Coca-Cola eu não tomo. Então, tem alguma coisa que eu evito, né? Evito porque, assim, tem pessoas que falam, eu vou fazer jejum de Coca. Não existe jejum de Coca, existe libertação de Coca, né? Então, e a Coca é bom. Fala, bicho, você não gosta de Coca? Claro que eu gosto, a Coca é uma delícia. Mas Por bem, que você não toma? regula o colesterol. Regula o colesterol, fortalece a imunidade. Coca-Cola. Coca? Hum. Não sei onde. O cara que fez a Coca tá no céu, mano. Não sei que. Quero conhecer Não, esse o leite condensado. Nossa. O cara foi inspirado por Deus pra fazer o leite condensado. A gente falando de coisa saudável, a gente falando de. Mas pastor, mas eu vejo assim que existe realmente as pessoas como se eu não vou dizer que é o diabo ou né, que o cara parece que se hipnotiza, né, com o fazer, né, com o trabalhar na obra e tipo assim, a saúde tá morrendo, a família Sim. tá, né? E se você identifica isso, né? Tá, essa era a tua segunda pergunta, né? Eu acabei não É, respondendo. e como você identifica, quando você identifica isso? Porque às vezes o cara tá morando mais na igreja do que em casa. Aconteceu isso comigo uma vez, quando eu era líder do Mudar, né? Nós dançava hip hop na sede. E teve uma vez, foi bem interessante, assim, sabe, Deni? Nós estávamos montando literalmente um espetáculo de dança. Ficamos indo em academias, locando academia, montando figurino, tudo muito legal. E tudo para a glória de Deus, mas um dia o Espírito Santo falou no meu coração, tudo que vocês estão fazendo, vocês têm perguntado se verdadeiramente é do agrado de Deus? Daí eu parei, sentei. Eu falei, mas nós estamos fazendo para Deus. Às vezes as pessoas estão fazendo para Deus, mas não é a vontade de Deus que faça aquilo para Deus. São coisas diferentes. Foi quando Deus falou bem assim, vocês param com o ensaio. Chegou um dia lá, o pessoal tudo querendo ensaiar, passamos um mês. Falei, gente, a gente vai ter uma direção da parte de Deus, vamos comprar chocolate, cada um compra uma caixa de bombom, nós vamos pro centro pregar o evangelho. Nós enchíamos a mochila, fomos Carrefour pro centro, enchíamos a mochila. Gari nós abordava, mendigo nós abordava e nós pregava o evangelho. Para todos que estavam lá, e a maneira era o quê? Sentar e comer chocolate com eles. O Espírito Santo falou no meu coração, tem muitos mendigos que não têm o sabor do chocolate na boca. Aquele dia assim eu fiquei bolado, assim, sabe? Falei, vou comer chocolate com eles. E nós pregamos o evangelho no centro da cidade durante esses... Nós ia de ônibus, voltava de ônibus. Então foi um momento que eu entendi que não é sobre o fazer para Deus, mas é fazer para Deus de acordo com aquilo que Ele quer. Que eu posso estar fazendo algo talvez para meu pai, mas não está de acordo com aquilo que Ele quer. Então eu preciso estar no centro da vontade daquilo que Ele realmente quer de mim. Porque senão nós vamos estar só fazendo. E como você mesmo falou, hoje, se a pessoa se deixar levá-la, a igreja tem muita atividade. A gente precisa olhar para isso. Só que eu não preciso estar em todas. Entende? Sim. Então eu preciso entender que, como você falou, um dia da semana eu preciso tirar para minha família, nem que seja para assistir um filme, um Pica-Pau, Chaves, que os filhos nunca viram, vamos colocar lá. Eu curto demais Chaves, cara. É muito Chaves, bom. Ó. É muito bom. Então, assim, é necessário.
Uma vez eu dou aula de liderança, né, na Imita. Uma vez tinha 2 pastores tendo aula comigo. Uma experiência muito maior que a minha. Um pastor pastoreou durante, não sei se 15 anos, nos Estados Unidos. Então, ali, de certa forma, eu, olhando todo aquele cenário, eu estava na posição de professor, mas ele tinha uma pessoa que tinha uma bagagem maior do que a minha. E uma das minhas aulas é sobre liderar a família, uma das minhas matérias. E dentro dessa matéria tem um tópico que eu falo que todo pastor deve tirar férias. E daí esse pastor levantou a mão e falou, não concordo. Eu falei, tudo bem, você não concorda, mas é a visão que nós temos. É a visão que nós temos e eu consigo te mostrar na palavra. Ele falou, não concordo porque... não sei se ele falou, é o Billy Graham. O Billy Graham não tirava férias. E daí eu falei bem assim, ele não tirava, mas os filhos dele sentiram a ausência dele. Essa parte do livro você leu? Daí foi onde ele ficou quieto e não falou nada. Então, assim, não é sobre o meu querer. Eu preciso entender que tem pessoas sobre minha tutela. Existe minha esposa que às vezes está clamando pelo marido. Sim. Existem meus filhos que às vezes estão clamando por um pai, não por um pastor. Estão clamando por uma paternidade, por afeto, por carinho, por ter tempos de qualidade, de brincadeiras, de lazer. Eu preciso entender isso daí. Senão eu ganho o mundo todo e eu perco minha casa. Né? Davi ganhou o mundo todo e perdeu sua família. Noé foi diferente. Ele perdeu o mundo e ganhou a sua família. Quem nós queremos ganhar nessa história? Então, às vezes eu ganho um bairro para Jesus, mas perdi minha casa. Entende? Vai chegar uma idade que meus filhos vão falar bem assim, não lembro a vez que meu pai teve um relacionamento comigo de sentar e colar a figurinha da Copa. Meu Deus. Às vezes que ele foi comigo trocar a figurinha. Não tem memória, as memórias que ele tem é só dentro da igreja. Entende? A criança anota. Então, a gente precisa entender e saber segregar essas coisas. O importante é o exercer o ministério, o importante é o contribuir, porque é bíblico, que eu preciso despojar dos meus talentos, porque foi ele que me deu, eu preciso entregar para ele e multiplicar, preciso entender isso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não cuidou da sua casa negou sua fé. Então eu preciso cuidar da minha casa. Às vezes me parece que... Eu nunca vi alguém falando sobre isso exatamente, mas há uma pressão também da parte da igreja para os pastores, que diz, nossa, faltou culto, pastor. Aí o pastor às vezes fica com aquela peso na consciência, né? E, nossa, tô aqui com a minha família quando eu deveria estar na igreja. Quando na verdade é só uma crença limitante, né? Eu acho que é uma parte religiosa que ainda existe dentro das igrejas que precisa ser rompida, né? Sim. Porque é muita pressão. Hoje, se você falta o culto, nossa, faltou o culto, o que aconteceu? Não, por quê? Não sei o quê, porque a igreja é mais importante, a igreja é isso. Parece que a hierarquia da vida, a igreja vem antes da família, e não é assim que Deus vê, né? Eu acho que isso é importante, quebrar, romper, né? Sim. Esse pensamento religioso aí. Eu acho que são 2 extremos, né? Não ser muito afoito em fazer tudo e não deixar de fazer também por desculpas pessoais. Então, por exemplo, é a mãe que às vezes fez do filho um Baal e fala que não vai pro culto porque o filho bagunça, mas daí não vai nunca. Ixi. Entende? Fez do filho um pedestal. Passou lá, enfim, nós viemos de uma geração que a gente gosta de estar na igreja. E a gente não entende muito a pessoa ficar um mês sem vir para a igreja. Não tem desculpas. Em algum momento você precisa cultuar a Deus. Não porque a igreja precisa de você, mas porque você precisa do Senhor. Sim. Você precisa cultuar. Você precisa ser ministrado por um líder, por um pastor. E é mandamento, né? É mandamento. Né? Então, 2 extremos. Eu acho que saber dosar as coisas. Eu acho que tudo na vida, né? Saber dosar, igual você falou do exercício físico, né? Por isso que Paulo falou de pouco proveito, comparado com a piedade. Mas eu preciso me exercitar. Eu preciso entender que o meu corpo tem que ser levado sob pressão. Para ele, literalmente, liberar endorfina, para ele, literalmente, entende? O corpo precisa, porque é uma máquina também. Então, eu preciso movimentar, eu preciso fazer um cardio, eu preciso fazer. Mas eu preciso entender também que eu não posso fazer só isso. Que eu tenho outras atividades para fazer, senão eu fico bitolado. Daqui a pouco, quem treina muito sabe que é gostoso, aquele momento de pós-treino é gostoso, que lá é viciante, isso que é mais viciante do que droga. E você fica só naquilo. E daí você esquece de outras coisas que são importantes. Principalmente a espiritual, que é a mais importante. Que é onde você tem os direcionamentos que, né? As lutas que valem a pena serem lutadas. The battles. E o que você diria para os pastores, ou para quem quer ser pastor, tá na iminência de se tornar pastor? Qual que é o recado que você daria para quem tá começando
Ou vai começar? Eu penso. Eu não sei se eu sou um pastor meu, sabe? Então, te respondendo essa pergunta, eu não sei se eu sou. Eu sei que certa feita eu estava no Emita, no último módulo. Cheguei no Emita, o apóstolo falou bem assim, eu vi um imóvel no bairro Alto. Eu falei, sério? E eu pensando comigo, ele vai me mandar lá pra mim, né, com alguém, com algum pastor lá. E quando eu passei lá, me veio muito forte no coração uma placa Tempo das Águias no sonho de igreja. Falei, que legal, apóstolo, que benção, onde que é? Vou lá e tal. O que vocês acharam? Falei, legal. E daí, topam vocês assumir? Daí eu, meu Deus, eu paralisei, né? A bispa ficou igual um camaleão, mudou um monte de cor, ali, vermelha, roxa e tal. Mas a gente tá como uma folha no vento do espírito, né? Não sei de onde vem nem para onde vai, a gente quer ir. Então, o título, ele é importante porque ele é bíblico, né? Efésios capítulo 4, 5 ministérios. A gente não despreza o título de maneira alguma porque é dado por Deus. Mas eu sempre falo que no céu não vai entrar pastor, não vai entrar evangelista, não vai entrar filho de Deus. Então, muitos pastores não vão entrar. Então, o título não leva. O que leva é ser filho de Deus segundo o coração dele. Mas para quem quer ser pastor, eu acredito que é fazer aquilo que Jesus manda. É literalmente deixar como uma folha seca no vento do Espírito. Ser conduzido por ele até, né, se tornar aquilo que Deus chamou para fazer. Eu penso assim, se for da vontade de Deus, não tem nada que vai impedir. Não tem nada que vai impedir. Então, pessoas impedem. Não impede. Se for da vontade de Deus, vai acontecer no tempo oportuno. Então, a gente vemos na palavra de Deus que levou anos para o ministério se tornar realidade. O próprio Moisés. Mas eu acredito que tá fazendo a coisa certa, andando com a pessoa certa. Eliseu andou com Elias até o último dia. Eliseu, fica aqui, eu vou para tal lugar. Não, eu vou com você. Agora de novo, Eliseu, fica. Não, eu vou com você. Entendeu? Eu quero ser um pastor, eu preciso andar com quem? Entendeu? Eu vou andar com meu parente que é ímpio. O que eu tenho buscado? Quais são as minhas literaturas? O que eu estou fazendo para literalmente cumprir esse chamado? Eu quero ser pastor, mas eu nem sequer um curso básico teológico eu tenho. Eu preciso ter. Esse é o primeiro pensamento. Eu quero ser um pastor, mas eu tenho preguiça de acordar cedo e ter um tempo de oração, ter um tempo de leitura. Dificilmente você vai ser, mas eu recebi o chamado. Eu recebi com 2 meses chamado, uma senhorinha, não sei se a irmã vinha do Coca lá na sede lá. Nunca mais ia essa senhora dele. Ela cutucou eu e falou bem assim, você vai ser um pastor na nação. Ela não falou nas nações, na nação. Ela falou bem assim, Deus te fará de você um pastor, João. Não entendi nada. Sei que eu não entendi nada e não deu os 2 meses. Eu fui comprar um terno, pareci comprei o terno Didi, número 52, com umas ombreironas. Assim, eu cheguei na igreja com um terno bege, muito louco. O pastor Negrão falou, pastor, me chamou de pastor, porque ele não me conhecia ainda, mas eu fui com um ternão muito louco. Parecia aqueles rapper americanos, aquele terno largo, sabe? Sim. Lá do Brooklyn. Daí eu falei bem assim, então, já que ela falou que ia ser um pastor, o que eu fui fazer? Fui comprar uma Bíblia igual do pastor, olhei que o Bispo Nel tinha uma Thompson, comprei uma Thompson. Eu tenho até hoje essa Thompson. Amo. Vi os pastores de terno, que hoje quase não se usa terno, mas na época eu usava muito. Né? Os ternos mais tradicional, não tinha recorte, nada cinturado. Fui lá e comprei um também. Então, o que eu penso para quem quer ser? Primeira coisa, voltar-se para a palavra, amar Deus, se santificar, que é uma obrigação, Efésios 5:18, a parte B, né? Sejam cheios de Espírito Santo, essa é a obrigação de todo crente. Então, e literalmente pensar como o pastor pensa. O que um pastor pensa? Conversa com o pastor, ele vai te falar o que pensa. A mente dele não para um minuto. Vocês já viram aquele Instagram, aquele Rio lá que o carinha vai descansar, o pastor vai descansar agora, ele vai tomar um café. Meu Deus, tem que visitar a irmã Joana. Meu Deus, o irmão se acidentou. E agora ele vai descansar, mas a mente dele não para. Literalmente, aquele vídeo lá né? É verdade. É verdade. A mente da gente não para. Então, assim, como é que eu vou saber como o pastor pensa? Andando com ele. Andando com ele, pensando como ele, perguntando o que ele faz, sendo discipulado por ele. Então, os pastores sempre falam que eles carregavam, né, a pasta do pai do apóstolo, né, o reverendo Joaquim. Eles andaram aos pés de um grande pastor, né? Tanto que todos se tornaram pastor. Então, eu acredito que um dos meios é você literalmente... Eu não digo puxar sardinha, não é essa questão, nunca foi. Mas eu acho que é aprender com os grandes homens de Deus, porque existem muitos ainda. Existem muitos. Existem os 7 mil que não se dobraram. Escolher as mesas, né? Escolher as mesas. Sentar, né? Exatamente. A gente tem tão pouco Pode tempo. ser essa, quem sabe? Se a gente gostar de você, você vai estar aqui. Se você fizer sucesso. Pastor, treina líderes, né?
é professor, né, nessa matéria. E o que você acha que é mais difícil, o que destrói os líderes hoje em dia, né? Que é mais difícil lidar e o que acaba destruindo os líderes? É mais a vaidade, orgulho, falta de caráter ou falta de oração? Tudo isso. Todos Tudo quatro. isso junto. Todos eles juntos é um combo, porque uma coisa leva a outra, um abismo leva o outro. O pregador, né? Salomão vai começar Eclesiastes 1, já falando vaidade, vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Termina o capítulo 12, que é o último capítulo, vai falar vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Meu Deus. Diz o pregador. Então, a vaidade vai levar ao orgulho, o orgulho vai fazer pensar que eu sou Saul, que eu não preciso de oração, eu não preciso estar aos pés do Senhor, que o Senhor precisa de mim. A fama é um grande problema, né? Então, se a gente não entender que a gente, né, tem os pés de barro, é facinho pro homem se soberbecer. Eu faço escala hoje na igreja, né, o qual eu pastorei. Nós somos em 5 pastores, eu sou pastor sênior, tem 4 casais de pastores que são auxiliar, e eu acho que eles pregam mais do que eu, e eu coloco eles mais na escala do que eu pregar. Então, assim, perdão. Então, assim, tudo que eu peço para Deus, eu falo, Deus, o Senhor cresça e desapareça, nem diminua. Se não entender que é tudo sobre Ele, esqueça. Daí não tem nem graça o evangelho daí, porque não é nada sobre nós. Então, muitos líderes têm caído por causa disso. E tem muitos líderes que estão brilhando mais do que Jesus. E não estão se dando conta. Porque muitas vezes a soberba é igual o mau hálito, é igual o feijãozinho no atacante aqui no Ronaldo da frente, né? Todo mundo tá vendo, você não tá vendo. Você tá lá com aquele feijãozinho, tá se achando o cara, enquanto que na verdade tá ali fazendo feio. Então, se deixar essas coisas subir pro coração, e sobe muito fácil no coração do homem, né? A falta de humildade, a falta de caráter, o homem não percebe. Como eu falei, ele vai de forma desenfreada e ele não se deu conta porque não veio juízo. Então, às vezes, ninguém teve coragem de repreendê-lo, ninguém nunca teve coragem, até porque não deixa ser repreendido, né? E como nós falamos outrora lá, a repreensão é tão importante para quem recebe, né? O próprio Salomão vai dizer que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Amar encoberto, sem repreender naquilo que está errado, não é amor, né? Fiéis são as feridas feitas pelo que amam. É preciso compreender essas coisas. Quando a gente compreende essas coisas e sai do pedestal, daí literalmente a gente vê com Jesus, né? A gente vê que o fariseu estava se achando uma coisa que não era, e sempre se achou que não era, gostava de falar para todo mundo que jejuava, orava de pé na sinagoga e dava o dízimo de tudo, enquanto o publicano batia no peito e falou: sou miserável, sou pilantra, Jesus, não consegui levantar. E Jesus falou: eu vi mais sinceridade aqui, ó, do que no religioso. Meu Deus. Então, o líder precisa entender que não é nada sobre ele. A gente carrega um nome que não é o nosso, né? E que é como diz a Tamires Garcia, que meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Então, aí já basta. E o que o cara tem que fazer para sempre retornar a esse lugar? Tem que descer olaria todos os dias. Eu acho que colocar a boca no pó, joelho no chão e falar: Senhor, a minha justiça é a trapa de imundícia. Se eu me achasse, você pode ver aqui, que eu não vou citar nomes aqui, mas grandes cantores, até meio gospel aqui no Brasil, pregadores, quando eles tentaram levantar um pouquinho, Deus vai lá e ele dá um beliscãozinho, a pessoa cai. Deus é único, é só sobre ele. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: eu não divido minha glória com ninguém. Ele não divide e não dá nenhuma parcela. Não é só não divide, dividir seria, né, partes iguais. Ele não dá nenhuma parcela, é tudo sobre ele. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, Você queria glória Ele pra não você? só divide, como é que é? Ele não divide, e não dá nenhuma parcela cara. daquilo que ele tem. É tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Então, quando a gente entende, a gente corre um grande risco. E muitas vezes eu oro: Deus. Às vezes é uma pregação que você prega, a pessoa fala: Deus, me perdoa. Me faz compreender que eu sou... O homem precisa entender e reconhecer a miserabilidade que ele é. Que ele é pó. Que se Deus fizer isso aqui, ó, eu não saio nem da cama para amarrar o cadarço do meu tênis. Então... Meu Deus. O Deni tem uma frase que ele sempre fala aqui, pastor. Ele fala assim, ó: que toda honra e toda glória estejam dadas a Deus. Que eu sei que eu sou bom, não preciso disso. Meu Deus. Quem fala? Qual o DN? Quem é esse DN? Tinha um menino que trabalhava na empresa, ele era meu gerente.
Ele falava bem assim, o Nino e meu pastor não me faltava. Eu falei, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Deus, né? O Senhor é teu pastor, eu não. Ele é o bom pastor, né? Estamos quase caminhando para o final, mas a gente voltou lá no início e saímos de lá rapidinho. Como que você chegou na igreja, pastor? O que você fazia antes? Que eu sei que você tem um... Então, eu fazia muitas coisas. Era Mas TikToker? Eu não tinha isso, né, na época. Sei que você tinha um envolvimento ali com a dança. Eu com muito Sabia que eu já cedo- dividi o palco com o pastor? Ah, é? O Porcos Comedy in City, lembra? Verdade. Dançamos o teatro juntos, o né? Barracão, né? O Foi, Barracão. foi é? benção, né? Foi Meu benção. Deus. Ah, era um... Eu entrei dançando, nem sabia Era musical nada. com mudar, muito bom. Mas o que é? Era uma peça, não era? Era Era uma uma peça. peça de teatro. Ah, o que Tinha- era? Porks? Era... Porcos Comedy in City. Ah, eu acho que eu participei. Eu fiz uma trilha sonora para ser. Uhum. Era a Nádia que estava Sim. comandando, né? É. Isso mesmo. É, a trilha Foi sonora muito eu bom, fiz. muito Eu fiz a legal, trilha saudades sonora. da Nádia. E No início a gente tava falando então, como que você chega na igreja, né? O que antecede ali. então o que antecede ali, assim, eu dançava, né? Então, dancei com banda baile, né? Anos 60, anos 70, 80, então a gente passava a noite dançando. Dupla sertaneja, né? Eu dancei com dupla sertaneja durante um tempo. Canal 4, nós éramos dançarinos num programa que passava no domingo. E a gente viajava muito, né? Quando tinha aquela época de comício, aquela época tinha comício, era comício todo dia, a gente fazia 2 shows por dia. Então era todos os dias. Então no mês dava 60 shows. Ah, você dançava profissionalmente. Dançava profissionalmente, Caramba, dava aula em e como é que você academias, né? aprendeu a dançar, pastor? Eu acredito que foi Deus que deu, né? Então nunca fiz Uhum. aula. Dei aula muitas vezes. Caramba. E nunca fiz aula. Então. Depois a gente daí- pode pedir pra ele dançar ali pra gente Com gravar. certeza. Jamais. Jamais. Ah, Ele mudou até o nome, cara. Se converteu, mudou o É. nome. Agora é Nino. não, novo mas homem, é dança com propósito, né? Por isso que. eu Mas, falei mas jamais, um break porque você dança, né, pastor? Eu já vi você Danço, fazendo danço. um pop. Pop ó, locking. pop a gente faz um pouquinho É. ainda, né? Faz um- Aí, ó. Ó. Olha lá. ah, É isso aí. mas assim. nem pra você bater palma, você não tá nem batendo palma. Cadê a hoje, equipe? A equipe tá Você veio pra aqui cansada então, hoje, Mahara? né? Ah, Mahara. Mas assim, daí a gente, né, eu vim do submundo, né? Como eu falei pra vocês, eu conheci a parte errada das coisas muito cedo, né? Então, com 7 anos de idade, a minha trilha sonora era Racionais e MCs, né? Um Homem na Estrada. Então, eu comecei ouvindo rap com LP, né? Então, antigo. Então, dali a gente vai... Comecei a me envolver com droga, depois com torcida organizada. Fui muito tempo com torcida organizada. Daí comecei a dançar, né? Comecei a dançar. E eu e a Paula, nós já estávamos 6 anos juntos, né? Mas nós tivemos uma desinteligência, acabamos brigando e eu falei que não queria mais. E quando eu falei que não queria mais, ela foi pra casa, minha sogra ligou, falou, a Paula não tá legal, você tem que vir aqui, precisa conversar. E quando nós chegamos lá, ela fez nós sentar, falou assim, preciso de uma igreja evangélica. Mesmo ela sendo católica, você precisa de uma igreja evangélica. Então ela liberou uma palavra. O que eu falei pra ela? Eu falei, Paula, só sai daqui se nós noivar, literalmente eu vou mudar de vida. Porque eu sempre fui muito decidido naquilo que eu... E ela levou um susto. Eu falei, não, só sai daqui com a resposta. Se eu sair daqui sem resposta, a gente não volta mais. E ela falou bem assim, sim, vamos noivar. No dia seguinte, mudamos o nosso estilo de ser. Eu lembro que o Rafa, que hoje é pastor auxiliar da nossa igreja, ele me convidou em outubro, época de votação, em 2004. Eu estava lá no colégio na Tubinha. Fui votar lá com uma Bíblia lá e me convidou. Eu só fui em maio. Daí eu falei, lembrei da igreja. Falei, vamos naquela igreja que o Rafa nos convidou. Fui em maio, 7 de maio de 2005. Nesse 7 de maio de 2005 teve um teatro, Centésima Ovelha. Eu cheguei na igreja, ouvi o teatro, no final o Bispo Nel, que era nosso pastor Nelsinho, né? Na época de jovens, ele fez o apelo. Parecia que só tinha eu e ele. Falei, o que esse cara tá falando? Comecei a chorar, cara. Chorar. Não tinha mais ninguém, eu não via ninguém, eu não via nem a Paula. Eu sei que eu, de repente, estava na frente, ajoelhado, chorando. Tinha umas lágrimas que queimavam meu rosto, não sei explicar isso. O que é, que era gostoso.
E eu via ele, e eu não sei se era jogo de fumaça que tinha na igreja, ou se não era, eu vi uma fumaça atrás dele, assim, um bagulho bem louco, não sei explicar. Eu sei que eu vivi um momento único. No dia seguinte eu tava chapado já de Deus, não sabia orar, eu ficava rezando o Pai Nosso. Eu queria ir pra igreja outro dia, eu queria ir na segunda, não tinha culto, não esperava o culto de terça, eu queria ir no culto de terça, daí ali, quando eu vi, eu tava liberto de tudo. Eu tinha Meu um medo, Deus. porque até um pouco antes eu cheirava, eu ainda, entendeu? Usava entorpecentes, bebia, Caraca. e pra glória de Deus, Deus arrancou do dia pra noite. Se a gente dá liberdade, Deus faz, né? Apocalipse 3:20, né? Estou à porta e bate, se eu se deixar entrar, ele vai cear e ele Amém. sabe fazer uma boa ceia na mesa, né? Com aquele que deixa, né? Então, Deus tem poder, né? Deus é Meu poderoso pra Deus. fazer, né? Então, eu tinha essa vida antes, assim, desregrada, né? Já era um cara de atitude, né? Um cara que aonde tava fazia acontecer e eu vejo muito isso, os caras que da rua, né? Uhum. Principalmente da nossa cultura, assim, que são os caras com a mente revolucionária, Uhum. né? Determinada, eles vêm para Cristo e traz essa, né? A gente vê com Sim. o DH, o próprio Rafa, Eu penso que, assim, meu irmão, quando chegou na igreja, o cara chamava ele de D2. Você lembra do meu irmão? Cabelo desse tamanho cabelão. assim, sentava no último banco, não conversava com ninguém. E hoje é um cara. Então, o que eu vejo, assim, Daniel? O mundão, assim, você vê cara novo que ele fala bem assim, eu já vivi coisas que pessoas não viveram uma vida toda, né? Então você pega muitas experiências que são ruins, mas que te faz você, de certa forma, quando você entende o lado correto das coisas, você traz, né? Você retém o que é bom e traz consigo, né? E eu me lembro quando meu pai me separou, minha mãe um dia chegou pra mim, eu era o único homem dentro de casa. Ela falou bem assim, eu piar de tudo, a partir de hoje, você é o homem da casa. Eu tomei aquilo pra mim. Cara, virei leão. Então, assim, a gente já tem, né, aquele ego de ser do gueto, né? Então, o negócio é louco. Então, eu entendi aquilo pra mim. Eu sou o homem da casa. Tanto que uma vez minha mãe tinha uns inquilinos lá, os caras saíram de madrugada e queriam levar todas as coisas. E eu tava eu acho que era, não sei se eu tava no quartel, mas eu lembro que eu saí de samba canção, atrás dos caras, com uma peixeira desse tamanho. E na madrugada, 3 horas da manhã, eu passava no asfalto e saía faísca. Por quê? Porque minha mãe falou, você é o homem da casa. Eu falei, se eu sou homem da casa, eu vou ser o homem de verdade. É, Então, literalmente, eu entendi que o mundo me pediu um papel de liderança. Desde lá de trás, como você falou, os caras vêm com atitude. E realmente, comecei a trabalhar com 10 anos, com 12 anos eu estava trabalhando no lixão. Entende? Com 14 anos eu estava limpando o banheiro de supermercado. Então eu comecei muito cedo, porque a necessidade fez a ocasião. É. Eu não tinha para onde correr. Então, assim, eu não soube o que é ter vida fácil, mas o fato de não saber o que é ter vida fácil foi bom pra mim. Me fez ser o homem que eu sou, entende? Então tudo isso me ajudou muito também, né? Então eu entendo que todo o processo tem a vontade permissiva de Deus e Deus depois vai usar aquilo pro evangelho. Então essa liderança, eu acho que Deus acaba desde do sopro, né, do fôlego de vida, Deus acaba soprando no homem. É, Alguns desenvolvem, outros não, né? Como eu sim. sempre falo, o Messi nasceu com o talento que o Cristiano Ronaldo foi buscar, né? O Messi não precisava ficar 3 da manhã fazendo flexão, né? O Cristiano Ronaldo, 3 horas da manhã, ele tava fazendo Exatamente. flexão. Então, tem pessoas que têm que buscar, né? Eu tive que buscar. Cauã, Sensacional. vamos para aquele ping-pong agora? Ping-pong, bate-bola. Eu acho que nós vamos começar a fazer isso daqui para frente, Cauã. Vamos ver Vamos. se vai dar certo, né? A Bora. gente vai descobrir agora. Primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa, vai lá, Bispo. Ele Então vai vamos falar, vai fazer uma pergunta, a Uhum. primeira coisa que vir na sua cabeça você responde. Uma palavra Ok? que define Jesus. Amor, Uma palavra que define liderança. sinceridade, Uma palavra que define família. é tudo. Uma palavra que define sucesso. Trabalho, Um livro. a Bíblia, Uma música. uma música, Nós já falou. Agnus Dei, Brincadeira. Uma comida. churrasco, Todas. Uma qualidade. a sinceridade, Um defeito. mau caráter, Um sonho que ainda não realizou. Estados Unidos, United States. United States. Brooklyn Zoo. É dois, hein? Brooklyn. É Cara, dois. primeira Ah, vez eu- que eu pisei no Brooklyn. Não, Cauã, meu Uma sonho. roda de nego, mas pense nos caras brabos, assim, ó. Ah, Começaram aqueles que a gente vê nos filmes. que a gente vê no, com uma caixa de som, com a roda do break, assim. O break nasceu lá, não?
Sim, Hip hop. sim, o hip Eu hop, tô né? orando, não tem recurso É nenhum, isso mas aí. eu tô orando pra ir em 2028. Eu vou Brooklyn falar é depois isso. que você pregou, Amém. levantou uma chama no meu coração e eu vou pela fé. Não, eu quero ir pra lá também. E eu Porque quero. eu cresci assistindo basquete, NBA eu assisto, eu gosto. Eu sou assim, admirador do Stephen Curry, porque a mão dele é do tamanho da minha, do mesmo tamanho. Ele tem Caramba. tua altura. E é um cara assim que, cara, é muito bom, joga demais, o estilo de vida dele, como ele conduz a família. Então eu admiro demais. Ah, e outros, né? LeBron James, Ah, não, a cultura americana. CP3. Então eu gosto muito do Cara, eu basquete. falo que quando eu for para os Estados Unidos, eu quero ficar, acho que uns 2 dias só sentado assim naquela. Como que é o nome daquela avenida? Times Square? A Times Square, só vendo os gringos, cara. Ir pra lá, vir pra cá, como é que eles se vestem, o que que eles comem. Então você tem que ir pra outro lugar, lá é só turista só. Só turista, Sério? né? Eu ia falar Só mesmo. turista. Mas eu quero ir pra lá. Ou pro Brooklyn, chegar lá, meter uma mochila, passar a ponte ali, né? Uhum. Manhattan e Brooklyn. É isso aí. Bispo, olha só. Pra gente encerrar, imagine que daqui a 50 anos alguém encontra essa entrevista, ok? Essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, nunca entrou numa igreja e terá apenas 2 minutos para ouvir uma mensagem sua. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma Se mensagem. Jesus não voltar, eu acho que eu vou estar vivo até lá, hein? 94 anos, pensa. Olha aí. O da minha esposa faleceu com 96. Então, se Jesus não voltar, acho que eu vou até aos 100, pela qualidade de Billy vida. Graham acho que morreu com 90 e poucos também, né? Então tá, uma mensagem. Nós entender que a vida é passageira, né? O livro de Salmos, capítulo 90, escrito por Moisés. A Bíblia fala que a homem é fidel viver 70, 80 anos, passou disso a cansaço e enfado. E a gente entender que existe eternidade, sim, e nós precisamos pensar todos os dias aonde nós passaremos a eternidade. Comprar uma casa é importante, eu preciso pensar com quem vou casar é importante, mas aonde eu vou passar a eternidade é o mais importante. E isso é o que menos o homem tem pensado, mas é o que mais ele deveria pensar. Porque um dia todos se encontrarão com Jesus, quer sim, quer não. A Bíblia fala que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns para a eternidade, com Cristo, outro para o lago de fogo. Aonde você pretende passar a tua eternidade? Que seja com Jesus, o teu Salvador. Amém. Uou! Sensacional. Maravilha. Ô, Deni, mas tem uma pergunta aqui que eu não sei se é coisa do Espírito Santo ou não. Opa, Mas manda estão lá. me incomodando. Eu acho que tem alguém que talvez precise ouvir isso. Mas mudando completamente aqui o assunto, pastores que precisam, que estão enfrentando problemas com pecado. Há uma vergonha para quem está no ministério em confessar, procurar alguém, mas é bíblico, né? A Bíblia diz que quando a Sim. gente procura alguém, confessa, ora junto, a gente é curado, é sarado. Qual palavra de encorajamento que você daria para esse pastor procurar alguém Uhum. ou lhe procurar Uhum. para que ele possa confessar isso? Uhum. Eu falo que confessar é igual um estômago, que às vezes está intoxicado, né, com algum alimento. Enquanto você não vomita, o estômago não é curado. Então você precisa expelir. O pecado é a mesma coisa, você mesmo disse. Você precisa expelir ele para alguém. Então, há sim um medo de falar e literalmente manchar a integridade, né? Então, muitas pessoas, eles querem colocar a sua vida, né, como aparência acima do caráter. E acaba, às vezes, não contando e o inimigo consegue agir em relação àquilo, fazendo com que ele retorne, literalmente, a voltar para o monturo, voltar para o lixo, voltar a cometer os mesmos pecados que cometia. E às vezes se torna o quê? Uma iniquidade, pecados que cometeu agora, por não confessar, daqui 3 meses está fazendo de novo. Então, o que eu diria para esses líderes, vamos dizer líderes de forma geral? Procurar alguém que talvez distante, né? Se for o caso, olha, Deus, eu não consigo confessar para alguém próximo, o que deveria ser. Mas talvez procurar um pastor de outra localização, tentar conhecer, porque, como eu falei, existem muitos pastores idôneos, né, fidedignos, que literalmente você vai falar numa sala e vai ficar naquela sala, vai ficar naquela mesa.
Mas ainda existem pessoas que imaturas no ministério. Tem pessoas que literalmente você não pode contar as coisas. Uma porque você vai contar e todo mundo vai ficar sabendo e você vai ser, de certa forma, ultrajado. E o diabo também vai usar dessa situação e às vezes vai se tornar pior você contando e está sendo manchado, né, a tua pessoa. Mas o confessar é bíblico, requer confessar e deixar não só, porque a Bíblia fala bem assim, quem confessa e deixa, né, alcança misericórdia e graça, mas eu preciso confessar e literalmente também ser discipulado. Eu acho que só o confessar, eu acho que precisa ser o discipulado, ele entra com uma monitoração, né? E a gente se auto-examinar, né? A gente lê todo mês na Santa Ceia, 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso todos os dias. Eu penso que isso não é só concernente a um pecado oculto, que talvez a gente fale um pecado mais agressivo, mas eu acho que para todas essas coisas eu preciso me examinar. Desde quando eu talvez for um final e falar, Deus, eu preciso me examinar, me perdoa, não permita que eu faça novamente. Eu acho que esse é o autoexame, porque às vezes no sinal vermelho eu vou fazer uma transgressão maior ainda, porque a lei ela não é para o bom, a lei ela é para o mal. Porque o bom ele não tem problema dele se manter até abrir o sinal. Agora o mal não, ele fura o tempo todo, ele está desenfreado. Então, procurar alguém para confessar, o tempo todo buscar em oração, para que Deus possa mostrar, e se Deus não mostrar, porque nem tudo Deus mostra, a pessoa fala, né, nem tudo, tem coisas que são atitudes, né, tem coisas que eu preciso fazer, igual às vezes as pessoas falam, né, falando acerca de oferta, uma vez eu, né, ofertei algo de grande valor, uma pessoa falou bem assim, mas Deus te falou, eu falei, Deus não precisa falar, não precisa de emoção para algumas coisas, tem coisas que você precisa fazer, você precisa tomar atitude. Como eu falei, eu oro a Deus para que eu possa ter um testemunho por dia para contar. Isso eu vou ter que provocar. Eu vou ter que provocar de ver alguém na rua e perguntar se está enfermo. Ou ir num postinho, saber que lá tem alguém. Posso orar pelo teu filho? Eu estou provocando o testemunho. Eu oro, a criança é curada. Deus me mandou lá? Deus não me mandou, mas eu fui. Entendeu? Eu fui exercer aquilo que eu fui chamado para exercer, sem precisar toda hora Deus estar falando algo o tempo todo no meu coração. Mas o confessar é bíblico, Cauã, a gente precisa confessar, e não só aqueles pecadão que a gente chama de pecadão, né? Pecado é pecado tudo igual, mas a gente chama às vezes, esse é adultério, é fornicação. Mas a gente precisa literalmente deixar com que Deus adentre e possa fazer a limpeza, né, de forma totalitária. Eu até falo, né, que uma pergunta que deve se fazer, né, para todo pastor, né? Pastor, quem é o teu pastor? Uhum. Pastor, quem é o teu pastor? Essa Com quem pergunta que chave, você, né? com quem que você se abre, né? Com quem que ora? você, Quem ora por quem você? ora por você? Quem coloca a mão na sua cabeça? Quem que- Para quem que você, né, abre a tua vida, né? Porque senão a gente não tem regra. É verdade? A gente precisa que as pessoas literalmente saibam para onde que eu vou, né? Sim. Vou viajar. Tem pessoas que não... Pastor é a última pessoa que vai saber. É igual às vezes as pessoas erram, né? A Bíblia diz bem assim que na multidão de conselho, a sabedoria, né? E as pessoas às vezes não pedem conselho nem pro próprio pastor. E daí ela vai lá e empreende algo às vezes que poderia ter vários tutores, mentores passando direção. Ah, mas o pastor não é a pessoa indicada, mas é uma pessoa que vai estar te cobrindo de oração. E na oração, Deus talvez vai responder algo tão maravilhoso, às vezes muito mais do que um livro que você leu, do que um curso que você fez, do que um guru que você ouviu. Porque teu pastor está buscando a sabedoria que vem do alto. Tiago 1,5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá deliberadamente. O pastor vai ficar sabedoria, não vai falar nada. Senão ele vai ficar quieto, falar, só estou orando. Deus vai responder para você. Então, quão importante é estar debaixo de uma cobertura, ouvindo um homem de Deus. Quão importante. E a gente volta lá no início no que a gente tinha falado, né? Eu não sei, cara. Eu penso assim, por que Deus vai falar com um cara da internet? Pode, mas é óbvio que ele pode. Sim. Pra você, né, com você, se você tem teu pastor do teu lado aqui, cara, por que Deus faria isso? Né? Por quê? Não, porque lá na internet eu absorvo só o que eu quero, né? Sim. Pastor, foi um prazer. A gente queria ficar aqui mais um. Quem sabe, né? Vamos fazer outros episódios, Com né? certeza, Cauã? tenho muita coisa aqui pra Falar só conversar, sobre NBA, né? Se tem um cara que entende de basquete, é o Bispo Nino. Ô, você viu que eu tenho um Leblon lá, pastor? Vi o Lebrão lá. Leblonzinho O lá. Lebrão é
É o craque, né? Não tem o que É, falar. aí, ó. Gosto. Ali sintetiza um pouco de tudo que eu Uhum. gosto, assim, ó. Tem Chaves, tem Mario, E é o que eu gosto também. Tá ali é o que eu gosto. Chapolin. Sim. Maravilha, Eu pastor. acho que a nossa geração, né? É, Ambos de 8-2, eu acho que a nossa, gente... cara, eu sou muito nostálgico, cara. Eu também sou Eu nostálgico. sou muito também nostálgico. sou. E meu ouvido, eu acho que travou lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, na parte mais de adoração, né? Uhum. Agora, música, assim, de música cristã, funk, soul, jazz, Uhum. 60, 70, 80, e música atual eu consigo ouvir muito pouco, assim, sabe? Eu costumo dizer, assim, que o que fizeram no 60, 70, 80, 90 e início dos anos 2000, não precisa mais fazer mais nada, não precisa ninguém gravar mais nada. Cantores, parem de gravar, já tem muito conteúdo bom. Ou regrave, então, né? Ou regrave, boa, boa. Um remix. Então, Agora eu sobrei na considerações? mesa, né? Porque eu nasci em 2006. Você é um neném. 20 anos. E já colocou né? Ele topa tudo. Pastor, muito obrigado pela presença. Eu que Pra agradeço, quem não gente. sabe, faz muito tempo que a gente tá tentando trazê-lo aqui, né? Bastante. Sempre ocorre alguma coisa daqui e dali, a gente não conseguiu, mas Dá um graças tempo a Deus. determinado debaixo do céu. Pra É, tomar proposta. amém. Até agora era a hora, né? Então, muito obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Com certeza vamos ter outras conversas. Eu que agradeço, Cauê. Eu que agradeço, Dani. Muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Eu amo vocês de longa Amém. data, né? Idem. A gente vai morar no céu, vamos dar em Rosto de Ouro e Oh, vamos maravilha. conhecer Moisés, Meu Eliseu, Deus. Elias, Daniel, Davi, mas o mais importante, o nosso Cristo. né? Meu Jesus. E está breve, né? Como a palavra diz, um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho, menos que pouco, menos que pouquinho, um pouquinho de tempo. Será a volta do Filho do Homem, logo, logo nós estaremos com ele. Eu imagino Jesus, tipo, assim, com a cara do apóstolo Sérgio. Assim. Aham. Denis, sou eu, cara. Você que... Sou eu, Jesus. Imagine, cara. Sensacional. Maravilhoso. Bispo, como que eu faço pra te encontrar nas redes sociais? Ou na sua igreja? Como que faz? Nino Paulo Jesus é meu Instagram. A Nino, igreja- Paula, Jesus. Jesus. Tudo junto. Aham. Vai estar na Encontra lá. descrição depois. Billy Joe vai colocar pra nós. E Igreja do Bairro Alto, Templo das Águas do Bairro Alto, jornalista Seu Chichorro, 1002, né? Estamos lá. Tem nas cultos terças. online também? Não tem mais. Não tem? Não. Estamos É. nas terça-feiras, cultos de terça-feira, 20 horas, oração em palavra. As quintas são as celas na casa, sexta, cela do adolescente, sábado, culto de jovens, 20 horas. E aos domingos, 2 horários, 9h30 da manhã e às 19 horas. E Emita, né, para quem ingressar no Emita e começar na Escola de Ministério Instituto Teológico, eu sempre falo, quem perseverar até o fim no Emita, terá aula com o Bispo Nino. Sexto módulo. Maravilha. Então fala do Emita. Como que as pessoas fazem para entender o que é o Emita e participar? É uma escola. É uma escola Ministerial, teológica, teológica. Instituto Teológico, 3 anos, uma 3 grade anos. curricular Nível maravilhosa, técnico, né? nível técnico. Aham. Depois, né, existe uma extensão para quem quer fazer um bacharel em teologia. Hoje eu não sei dizer qual a faculdade, que eu conheço mesmo a escola a qual eu já estou lecionando aí há 10 anos. E a Emita é mais do que aula, né? Eu sempre falo, quando eu fiz, em 2012, eu falo que cada aula é um culto, onde muito do que eu sou eu aprendi e desenvolvi lá. Então, né? Hashtag fica a dica aí para quem não tem curso teológico. Emita Edu, é isso? Emita Edu. Colocar que é? Emita Edu no Google já vai Emita aparecer. Edu, de educação, né? Exato. Emita Edu. Isso. O pessoal já vai ver Você lá vai encontrar lá os dias, os horários, valores. as matérias, os professores. E todos nós passamos por lá, né? Top. Passamos por lá. Foi Todos nós. maravilhoso, né? Indicamos. Cauã, Foi satisfação estar contigo. Uma satisfação também, Dani. Muito Mais uma obrigado. vez, mais cabelo. Mais cabelo. menos- Billy Joe, Mahara, Flávio. Billy Joe. Muito obrigado. Mahara, nossa Esse equipe. podcast não seria Obrigado, nada gente, sem. verdade. Fra, saber Fra. a ideia de quem tá atrás das câmeras aqui. Glória a Verdade, Deus toda pela a vida nossa de equipe. vocês. Deus abençoe a todos. Isso aí. E daqui uns dias voltaremos. Voltaremos. Com alguém bacana, Voltaremos. interessante. Com certeza. Ah, vocês vão voltar semana que vem? Eu não sei, mas nós voltaremos. Voltaremos muito em breve. Que é bom dura pouco, né? Então fica com gostinho de quero mais. Amém. Deus te bendiga. Bless you. Até mais, pessoal. Abençoe.